Zeus, o rei dos deuses e o senhor do céu, e às vezes a rainha dos dramas. Uma vez, antes do tempo, tinha um relógio, havia caos. O grande bocejamento de existência, dos quais veio Gaia, a terra e Urano, o céu, que se tornou tão fofo e deu à luz os titãs. Entre essas divindades antigas, havia Cronis e Rhea. Se você acha que sua família é disfuncional, espere. Cronis, que era autoconsciente, tinha tanto medo que um de seus filhos o derrubasse que engoliu todos os buracos do recém-nascido como um prato de tapas celestes. Quando o bebê número 6, nosso garotinho Zeus, nasceu, Rhea estava tão cansada de embrulhar a rocha em roupas porque, aparentemente, Cronis não gostava de mastigar. Então, ela entregou a isca e contrabandeou o verdadeiro Zeus para a ilha de Crei, embalando nos braços das ninfas e guardado por um Amalfi de cabra. Zeus, um fato divertido, foi criado em segredo quando tinha idade suficiente e forte o suficiente para provavelmente ter sérios problemas com o pai. Em uma jogada divertida, Zeus enganou Cronis a vomitar seus irmãos, e assim, começou a Titanomaque, uma partida de 10 anos no WWE Sky entre os Olímpicos e os Titãs. Com a ajuda de Cíclopes, que lhe deu trovões e raios, e os gigantes de Hecaton Quisa com 100 armas, assim como você, a partida foi um grande sucesso. Zeus derrubou os titãs e os enviou para Tártaro, que deve ter sido uma grande vitória para os Olímpicos. Mas Zeus não era apenas o rei dos deuses, ele também era o céu, o clima, a lei e talvez até a atmosfera. Ele governou todas essas coisas do Monte Olimpos, sentado em um trono de ouro com trovessos sempre prontos para apoiar sua arma escolhida, um raio. Lembre-se de que eles foram criados por Cíclopes e poderiam destruir cidades, montanhas e egos em um golpe. Ele tinha incrível capacidade de mudar sua forma e poder, que ele usava o tempo todo por algumas razões bastante interessantes. Vamos mergulhar em mais disso mais tarde. Ele poderia jogar um raio em todo o mundo, controlar tempestades e comandar poder sobre deuses e mortais. Ele também era o deus amado da Zênia, o governo sagrado da hospitalidade. Isso significa que ele ensinou as pessoas a serem gentis com seus convidados ou até mesmo obter um impulso existencial do céu. Quando se trata de arte e imaginação, Zeus é sempre o chefe. Ele é alto e de ombros largos, e parece incrível. Ele tinha uma presença ampla e real, com cabelos esvoaçantes e barba que exalava autoridade. Seus olhos brilhavam com uma luz tempestuosa, e sua expressão mudou entre benevolência e um ar protetor. Ele estava vestido com vestes esvoaçantes, talvez linho, e sempre majestosas, com uma aura de raios ou lazos em torno dele. Era o protótipo da marcha de qualquer outra divindade, e os escultores o adoravam. Os artistas olharam para isso, e todo mundo apenas deu o olho lateral e fez o possível para evitar dizer qualquer coisa que possa ofender. Zeus era casado com Hera, a rainha dos deuses e a deusa do casamento. Ela também era conhecida por segurar rancor, mas a lealdade não era realmente seu traje forte. Quando se tratava de relacionamentos, a história de Zeus poderia preencher volumes. Ah, espere, eles fizeram mitos cheios de histórias de suas seduções. Ou existem alguns contos menos lisonjeiros de sequestros e transformações em busca de amantes mortais e divinos. Em um desses contos, ele transformou um cisne para seduzir uma mulher mortal. Em outro, ele se transformou em um touro para levar a Europa. Há também uma história sobre um chuveiro de ouro que impregnou Danae trancado em uma torre. E, é claro, há a história sobre uma chama se aproximando da mãe adormecida de Dionísio. Entre seus filhos mais famosos estão Atene, os deuses bonitos, maduros e protetores Apolo e Ártemis, Hermes, Perseu, Hércules, Dionísio e Helen de Troia emergiram como um grupo de trânsito. Eles foram os que lançaram 1000 navios, e seus relacionamentos eram frequentemente cheios de desafios. Eles criaram uma rede complexa e fascinante de política divina e histórias dramáticas que fizeram com que o Monte Olympus parecesse uma versão eterna de Love Island. Zeus era o rei dos deuses, e ele tinha muito poder. Isso o tornou popular entre alguns deuses, mas não todos eles. Os titãs não estavam entre seus fãs. Um desses titãs, Prometeu, deu fogo aos humanos, e Zeus não gostava disso. Zeus o amarrou a uma pedra e tinha uma águia como fígado todos os dias. Você conhece a resolução clássica de conflitos divinos. Tifem é um enorme gigante da tempestade enviado por Gaia para vingar os titãs. Tifem quase venceu Zeusu. Um tio ele se juntou e enterrou a besta sob o Monte Etna. Para ser sincero, ela costumava estar em desacordo com Zeus, planejando contra seus amantes, xingando seus filhos e tentando derrubá-lo de tempos em tempos. Mas, apesar de todo o drama, Zeus manteve a paz.
O espírito olímpico tem tudo a ver com manter a ordem cósmica, o equilíbrio e a harmonia. Trata-se também de celebrar a rica história de Zeus, uma divindade adorada em todo o mundo grego antigo. Em Olímpia, o local de nascimento dos Jogos Olímpicos originais, realizada a cada 4 anos em homenagem a Zeus, você encontrará templos e festivais majestosos dedicados ao seu nome e glória. Os atletas competiram nus, uma prática profundamente enraizada na crença de que eram divinamente dotados de presentes a serem exibidos e comemorados. Ganhar uma coroa de flores foi um símbolo de seu favor divino e um testemunho de suas habilidades. O templo de Zeus aqui foi absolutamente enorme. Ele continha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, uma gigante estátua de marfim dourada de Zeus pelo renomado escultor Fidias. Era também um antigo local do oráculo, onde os sacerdotes interpretaram a vontade de Zeus através do farfalhar das folhas de carvalho. Embora possa ter caroço dramático do Apolo indutor de vertigem, era um lugar de profundo significado espiritual. Sacerdotisas em Delfi, mas talvez mais Atenas ecológicas, embora a cidade seja dedicada principalmente a Atena. Mesmo assim, eles ainda reverenciavam Zeus com templos como o colossal templo de Zeus Olímpico, que levou mais de 600 anos para serem construídos e era o maior templo da Grécia no seu auge. Zeus era um grande negócio na Grécia Antiga. As pessoas lhe ofereceriam touros ou carneiros como sacrifícios, e ele foi mencionado em contratos juramentados. Se você sempre quis evitar ter problemas, basta pedir ajuda a Zeus. Ele estava bastante envolvido em alguns dos mitos mais famosos, então ele era uma grande parte da cultura grega antiga. Histórias de humanidade. Uma coleção de histórias compassivas dos antigos gregos tinha uma maneira bastante interessante de pensar sobre justiça e natureza. Eles viram o poder como algo que precisava ser usado com cuidado, e também acreditavam na aleatoriedade da natureza, que pode ser um pouco assustadora. Eles tinham essa história sobre uma inundação semelhante à história da Arca de Noé. Na história, Zeus decide inundar a terra para punir as pessoas por serem ruins, mas 2 personagens, Deucalion e Pira, conseguem sobreviver construindo um baú e repovoando o mundo. A moral da história é que devemos ter cuidado com o nosso poder e lembrar que a natureza pode ser imprevisível. Não se preocupe, estamos todos torcendo por você. Mas se você não tomar cuidado, Skiat pode ter que reiniciar o nascimento do jogo de Atena depois de engolir a deusa grávida. Segundo a profecia, o filho superaria, e Zeus tem uma dor de cabeça dividida. Atena aparece de sua cabeça em plena armadura. As pessoas dizem que os pais não fazem a parte mais difícil, o nascimento de Zeus. E Seisfos, o ousado rei que tentou enganar a morte e enganar os deuses, recebeu a vida eterna para rolar uma pedra em uma montanha. Eu sei que você fará o seu melhor, mas não tente superar. Zeus foi muitas coisas para muitas pessoas. Ele era um protetor, um punidador, um amante, um governante, um lançador de raios, uma criança criada por cabras, um guerreiro e um lobisomem notoriamente paquerador. Mas mais do que tudo, ele era o epítome da ordem em um mundo caótico. Para os gregos antigos, ele não era apenas um personagem em suas histórias, ele era uma força no céu, um trovão. Isso os lembrou do incrível poder que foi mantido pelo cosmos. Ainda hoje, as pessoas ainda ouvem seu nome em idiomas e histórias de Deus em latim, Deus na teologia grega e nos planetas com o nome de seu colega romano, Júpiter. Ele é o protótipo do Deus Todo-Poderoso do céu. O Pai Eterno é uma figura que realmente ama um bom show e um bom escândalo. Então, quando você estiver escondido sob seus cobertores confortáveis hoje à noite, lembre-se disso nos céus. Uma antiga divindade com um brilho lúdico nos olhos e uma barba cheia de segredos ainda está de olho em um mundo que é meio que por conta própria. Estou tão animado para compartilhar isso com você. Tenho certeza que você vai adorar. Durma bem, doce sonhador, que sua noite seja cheia de descanso e relaxamento, a menos que você tenha convidado tempestades, é claro. Hera, rainha do Olimpo, amante do casamento e amante de festas muito antes de as nuvens tinham tronos e trovões terem etiqueta do templo. Ela esculpiu seu nome em mármore, e os mortais sussurraram seus votos em sua homenagem. Havia Hera, nascido não de caos, mas de realeza. Hera era filha dos titãs, Cronida e Ria. Ela estava entre os olímpicos, consumida inteiramente por seu pai paranoico e depois libertado por seu irmão mais novo, Zeus. Você sabe, o trovão teve problemas com o controle, mas, diferentemente do Rei dos Raios, o poder de Hera não nasceu em rebelião. Era mais velho, mais estável e menos chamativo. Hera não foi criado para chocar o mundo, ela foi criada para governá-lo, e governou bem. As raízes de Hera vão profundamente no solo antigo do mito pré-olímpico.
Como filha de Crone e de Ria, ela cresceu em um mundo que oscilava entre o caos primordial e a divindade estruturada. Depois que os Olímpicos triunfaram sobre os Titãs, ela foi graciosamente coroada Rainha dos Deuses, um título que ela não ganhou necessariamente. Desde o início, ela incorporou a ordem. Enquanto Zeus era conhecida por jogar raios e agir por impulso, ela era o oposto. Ela observou, pesava e governou. Ela era a deusa do casamento, família, feminilidade e procriação. Ela não era apenas um sussurro atrás do voto do casamento, mas o poder que fez seus votos sagrados não era o poder da força bruta. Ela era a estrutura, a espinha dorsal de ferro da civilização, vestida com roupas florais. Imagine, se você quiser, uma deusa cuja beleza interrompe o tempo não flertando, mas pelo comando. Hera é frequentemente referido como a deusa mais bonita, mas não no estilo Afrodite de foco suave. A beleza de Hera é real e serena, como uma pintura que faz você desviar o olhar. Ela é frequentemente retratada com uma tiara dourada na cabeça, vestir na testa fluindo como luar em mármore e os olhos nítidos como asas de eagle, cortando o céu. No céu, Hera era a deusa que você não chamou de gato, se curvou, pediu desculpas por não ser indigno da presença dela, repensou suas escolhas de vida e considerou a monogamia. E não vamos esquecer seus animais sagrados, o pavão, cujas penas iridescentes simbolizam os 100 olhos de seu fiel servo, Argos, e a vaca, o símbolo do deus do mundo. Ela era uma mãe atenciosa, mas também um animal que poderia absolutamente pisar no pé, se provocado. Agora, vamos mergulhar na bela história de amor de Zeus e Hera. Ah, sim, o vapor do Olimpo tóxico. Vamos voltar para o Thundercloud dourado e fumegante na sala. Hera era a única das amantes de Zeus a se tornar sua esposa, e isso por si só diz muito. A união deles era política e celestial, uma bela mistura de céu e terra, conhecimento e emoção, caos e controle. Juntos, eles governaram o Monte Olympus, embora pudesse ser exagerado, porque, você sabe, Zeus, ele era tão apaixonado por seu hobby. Fora da escola, foi chamado de trocando de animais e atraindo a atenção de todos. Ela era o exemplo perfeito de uma futura esposa, mas nem sempre poderia mostrar isso a ele. Por causa do patriarcado e da política, ela teve dificuldade em impressioná-lo, mas nunca parou de expressar seus sentimentos. Ela costumava usar em voz alta maldita para transformar e se tornar um ser eterno. Ela tinha uma reputação de ser dura com seus alvos, que costumavam ser suas amantes e seus filhos. Ela não era de sugerir sessões de terapia conjunta, mas ela tinha uma maneira única de fazer as pessoas prestarem atenção. Ela as transformava em vacas, os perseguia com cobras ou amaldiçoava a gravidez. Ficou claro que suas ações tiveram um impacto significativo em suas vidas. Vamos ser reais aqui. Se seu marido era como o rei dos deuses e também o CEO, e ele estava te traindo, você também ficaria muito irritado. Seu poder era menos que um raio, e ela não estava lidando com nenhuma política cósmica de compulsão. Ela não apenas controla o casamento. Ela estava sempre lá para eles quando os mortais quebraram juramentos sagrados. O amor e o apoio de Hera foram rápidos e poéticos. Ela estava lá para aqueles que eram desonestos e estava sempre pronta para ajudar. Ela poderia fazer as pessoas perderem sua sanidade, ter filhos ou ficar impressionadas com doenças terríveis. Ela poderia fazer as pessoas caírem da graça com o movimento de seu pulso esbelto. Quando ela era jovem, calma, as colheitas floresceram, as famílias floresceram e os deuses jantavam em paz. Quando ela não estava no Olympus, ela estava aproveitando a vida. Os outros deuses foram na ponta dos deuses em torno de sua ira. Atena temia, Hermes a respeitava e Ares, o garoto, sabia melhor. Zeus, o poderoso deus do trovão, era conhecido por dar um banho com ofertas, templos e presentes. Ele tentou ganhar seu favor, mas sem sucesso. Hera foi profundamente e reverentemente adorado. Um dos templos mais antigos da Grécia foi construído para ela em Samos. Sua cidade natal, Erane de Samos, era um lugar especial cheio de amor e vida. Havia estátuas, ofertas e rituais, todos dedicados ao casamento e fertilidade. Pessoas de todo o mundo vieram receber suas bênçãos ou perdão. Outro templo famoso ficou em Argos, onde ela era especialmente amada e respeitada como guardião da cidade. Ean de Argos era um lugar especial onde pessoas de todo o mundo se uniram para celebrar suas crenças e encontrar conforto. Tornou-se um dos centros religiosos mais importantes do mundo antigo, um lugar de paz e reflexão. Seus festivais de areia eram solenes, majestosos e cheios da energia de uma garota chefe.
processões, sacrifícios e competições esportivas para mulheres. Sim, jogos femininos reais em sua homenagem. Hera não era uma deusa, mas uma pessoa real como você. Você pediu romance, força em seus votos, segurança de sua família e pelo poder que não o grita. Música. Vamos fazer um rápido tour pelos maiores sucessos de Hera, porque essa rainha não se sentou em seu trono e ficou bem. Ela fez isso também. A Ilíada, que conta a história da Guerra de Troia, apoia os gregos e critica os trojans. Você consegue adivinhar por que Paris, o príncipe Troja, declarou Afrodite como a deusa mais bonita? Foi tudo por causa da vingança do bruto Hera, que usou sabotagem, subornos, caos do campo de batalha e intervenção divina. E quem pode esquecer Noa nas 12 explorações de Hércules? No mundo de Hércules, seu próprio nome é um símbolo da glória de Hera. Você nomeou o filho do seu ex dela, e isso provavelmente foi um mal-entendido. Hera, na versão mitológica, era conhecida por sua paixão ardente. Ela tentou matar Hércules quando ele era criança usando cobras, e ela lhe deu um tempo difícil ao longo de sua vida. É claro que Ió estava de cabeça para baixo para a sacerdotisa. Mas então Hera descobriu e, para encobri-lo, ela transformou Ió em uma vaca. Ió não estava enganado, no entanto. Ela pediu uma vaca como presente e até designou seu servo Argos com 100 olhos para guardá-la. Zeus enviou Hermes para matar Argos, e Hera, vencida de tristeza, colocou os olhos no rabo do pavão. Esse nome, poético e mortal, viveu na arte, literatura e astronomia. Hoje o conhecemos como asteroide 103 Hera, e é um símbolo de compromisso sagrado com a autoridade divina e o poder feminino. A raiva não é uma coisa ruim para Hera. De fato, é uma força que ela desenvolveu ao longo de milhares de anos. Hera é diferente de Zeus, que gostava de destruir. Hera tem tudo a ver com preservar o mundo. Ela é como uma instituição. Embora os mitos frequentemente a façam parecer com ciúmes ou vingativos, há uma verdade mais profunda por trás do drama. Hera significa firmeza, fortaleza e constância. Ela é quem torna o mundo melhor. As promessas são tão importantes para manter as famílias fortes. Ela é como uma luz orientadora em um mundo que pode parecer caótico. Quando você estiver se sentir sobrecarregado e cansado, deixe-se descansar na presença reconfortante de Hera. Deixe a dignidade dela lembrá-lo do seu valor. Deixe sua força protegê-lo da mágoa. Deixe apontar para você enrolar você em calor, como uma aconchegante capa de chuva de seda. Durma sob um cobertor quente, seguro e som. Sob o olhar atento da rainha do céu, que as estrelas dançam como penas de pavão sobre seus sonhos. Amanhã trará sua própria beleza única para o seu mundo, assim como acontece com a dela. Que o Senhor das revoltas mais profundas da terra e do drama da água os vigie enquanto ele a observa. Que as marés encontrem seu ritmo, que os cavalos tornem pelas antigas encostas e que as ilhas subam da espuma do mar e da teimosia. Havia Poseidon, não apenas um deus, mas uma força, uma onda, um rosnado das profundezas. Quando o mundo estava fresco, Poseidon reivindicou o reino marinho, e os deuses compartilhavam propriedades como os magnatas do setor imobiliário espacial. Zeus pegou o céu, Hades pegou o submundo e Poseidon pegou os oceanos, as profundidades mais profundas, o caos infinito azul e espumante. E ele disse, sim, querida, isso me convém. Poseidon, como seus irmãos, nasceu de Cronos e Ria. Isso significava que seu início de vida estava uma bagunça, que papai querido, por medo da profecia, decidiu se enfrentar, como você. Poseidon passou sua infância dentro do intestino de Cronos. É como em alguma sala de fuga divina. Zeus finalmente libertou, e o grande Titanomachy, que é basicamente uma versão divina da terapia familiar, começou após a guerra. OG. Os Odessi lançam lotes para o domínio deles, e Poseidon, o sempre mal-humorado filho do meio com algas marinhas na barba e uma sede de vingança em seu coração, você já sentiu o chamado do oceano? Não é apenas o mar, é o reino inteiro da água, incluindo rios, lagos, e por alguma razão misteriosa, terremotos e cavalos. Vou te contar mais sobre isso mais tarde. É tudo tão maravilhosamente estranho. Poseidon também é geralmente descrito. Ele é frequentemente retratado como um selvagem completamente desenfreado e de ombros largos, que geralmente pinga a água do oceano. Parece que ele acabou de sair de uma pintura renascentista, pronta para dar vida à sua vila costeira. Sua barba está cheia e macia, seus olhos são quentes e convidativos, e seus bíceps estão relaxados, prontos para um jogo amigável de Trident.
Ele é frequentemente visto com um chapéu grande e chique, acrescentando um toque de capricho à sua já encantadora presença. Estou aqui para você, meu amigo. Uma lança irregular que controla o mar e pode dividir a terra com um único golpe, como se Aquaman tivesse se juntado a uma boy band grega e também era verdadeiramente apaixonado por vingança. Quando Poseidon entra em uma sala ou rompe um templo em uma pedra, você sabe que ele está lá. O ar salgado muda, a terra treme e a atmosfera parece instantaneamente crua e dramática. A pasta de Poseidon é tão diversa quanto ele. Ele é o deus do mar e terremotos, porque ele gosta de segurar a terra e o mar nos dedos. Ele também é o deus dos cavalos, porque ele literalmente criou o primeiro cavalo. E ele acabou de sair da espuma do mar, um deus das tempestades. Ele é especialmente conhecido por aqueles que destruíram um navio ou enviam marinheiros para a terapia divina. Ele é um verdadeiro amor, no entanto. Ele pode acalmar o mar com sussurros ou chicoteá-lo em um frenesi com o movimento de seu tridente. Os marinheiros oravam a ele mesmo antes de suas viagens, na esperança de evitar um túmulo aquoso ou, pior, ofendem-o com más escolhas de moda e sacrifício insuficiente de Poseidon, como seu irmão Zeus era uma moda para muitos amantes mortais. O consentimento imortal de confundir Poseidon foi persistente entre seus assuntos mais famosos. Anfetita, a deusa do mar, e Nerida era sua rainha. No começo, ela estava um pouco chateada, mas isso é totalmente compreensível. Ela fugiu, o que é natural nessa situação. Mas ele enviou um golfinho para cortejá-la em seu nome. Alerta de Soiler. Funcionou. Poseidon se casou com ela e honrou o golfinho, colocando na lista repleta de estrelas de 10 dos 10 esforços de Medusa. Foi uma das histórias mais trágicas e irritantes da mitologia, mas todas elas terminaram bem no final. Poseidon e Medusa tiveram um pouco de conflito no templo de Atena. Atena Messavoide deu a Medusa uma pequena reviravolta no destino, transformando-a em um Gorgon. Agora, podemos pensar na justiça como algo mais flexível, especialmente quando se trata de amor. A deusa da colheita, Deméter, tentou tocá-lo legal e não se envolver no namoro. Poseidon, no entanto, estava com pressa de provar seu amor, transformando-se em uma égua. Ele então se transformou em um garanhão, e os dois pombinhos ainda eram inseparáveis. Esta bela união levou ao nascimento de Arianos. O cavalo imortal divino. Por que não? Seus filhos são inúmeros e incluem figuras incríveis como Teseu, o herói de Atenas, Polifemo, aquele ciclope caprichoso da Odisseia, Triton, o trompetista de água e concha, entusiasta e muitos outros. Poseidon era praticamente um genealogista piedoso. Poseidon era muito bom em se sentir ressentido. Se houvesse um livro de queimaduras, haveria muitas coisas na seção sobre ele. Atena e Poseidon eram realmente competitivos um com o outro. Ambos queriam ser o deus que a cidade de Atenas seguiu. Então, eles tiveram um concurso no céu. Poseidon bateu no chão com seu tridente, e isso fez água salgada. A primavera é um ótimo momento para desfrutar de beber a água do mar. Atena sempre dava um presente muito útil de uma oliveira. O povo escolheu Atena e Poseidon, enfurecido, inundou o campo. Na Odisseia de Homer, o filho de Adísios blindes Poseidon, Ciclopes Polifim. Oh, que chatice! Poseidon decidiu fazer um pequeno truque em Adísios, fazendo sua jornada de volta para casa um tiro realmente longo, 10 longos anos. Tempestades, monstros, naufrágios e algumas crises existenciais bastante difíceis para lidar. Poseidon estava de olho nas coisas, garantindo que os construtores de pesadelos e cidades tivessem um problema difícil. E não vamos esquecer, Poseidon também é conhecido por derrubar mundos inteiros, então é provavelmente melhor evitar ele. É interessante como as civilizações que não honraram corretamente acabaram em um B. Igmes. Houve um enorme terremoto, as pessoas se esqueceram do sacrifício, e uma onda de marés construiu seu templo, mas estava enfrentando o caminho errado. Havia até uma serpente do mar. As pessoas tinham padrões, você sabe. Poseidon era adorado em todo o mundo. O mundo grego está cheio de cidades e marinheiros costeiros. Esses marinheiros tiveram muito cuidado para evitar naufrágios. Uma dessas cidades era Corinto, que foi um dos principais santuários de Poseidon. Havia um enorme templo da corrida de cavalos lá, e havia uma abundância de fluidos oceânicos. Cape San Union sobe espetacularmente nos penhascos com vista para o mar de Aia. Este templo foi construído para os marinheiros estéticos mais tempestuosos que poderiam notar de longe e sussurrar orações enquanto nadavam. As ofertas incluíam bois, às vezes afogados no mar.
É interessante como as pessoas costumavam jogar cavalos e itens finamente criados nas ondas. Em alguns casos, os marinheiros até cortaram os cabelos e ofereceram para Poseidon antes de partir, porque acreditavam que Poseidon apreciaria seu sacrifício. É fascinante com que frequência Poseidon aparece em contos de fadas, geralmente como um animal selvagem. Na emocionante história de The Mythological Soap Opera, o Austrói, o poderoso Poseidon ajudou o rei Leomódon a construir as impressionantes paredes de Troia. No entanto, em uma reviravolta em eventos, Poseidon queria ser adequadamente compensado por seus esforços. A história toma uma guinada curiosa quando Poseidon envia o majestoso touro branco para o rei Minos, que deveria sacrificá-lo. Mas, em uma reviravolta lúdica, Minos decide manter o touro por si mesmo. Poseidon, o deus do mar, queria que a esposa de Minos se apaixonasse por um touro. Um dia, ele transformou um touro e um minotauro em um labirinto. Em algumas versões do mito, Poseidon ajudou a inundar o mundo quando Zeus o ordenou. Poseidon representa uma parte da natureza que é inspiradora e perigosa. Há uma emoção e um oceano aterrorizante que balança e esmaga o cavalo. Isso galopa livremente, e a tempestade não é páreo para isso. Fertiliza a terra e a níveis, tornando o mundo um lugar melhor. Ele não era apenas um deus da água, ele era um deus de emoções cruas, raiva, desejo, raiva e beleza. Ele não pediu controle, ele exigiu isso. Como os ecos modernos de Poseidon pisam em literatura, arte, astronomia, Olá Netuno, seu nome romano e até cultura pop subaquática com um certo desenho animado tridente. Mas no fundo, quando as ondas quebram mais alto do que o normal, quando o chão treme inesperadamente, ou quando seu barco balança demais. De muitas maneiras, você pode sentir que Poseidon está cuidando de você. Então, vá em frente e descanse agora, meu amigo. Deixe o ritmo gentil das marés arrasar para você dormir como uma canção de ninar feita de espuma e trovão. Que o Deus do mar conceda que você sonhe tão grande quanto o oceano, e tão selvagem quanto o vento nas ondas. Se você ouvir um barulho baixo à noite, não se preocupe, meu amigo. Provavelmente é apenas Poseidon limpando sua garganta ou flertando novamente com Afrodite, a deusa do amor, a rainha da beleza e o ícone absoluto do desejo. Muito antes de as pessoas sussurrarem doces nada sob as oliveiras à luz da lua, antes que rosas quisessem amor e espelho significava vaidade, antes que a beleza tivesse regras e desejo tivesse nomes, antes de Afrodite nascer não do ventre, mas de espuma e fúria, e antes que ela se levantasse do mar como uma visão perfeita para ser real, ela nunca foi embora. Ela não andou, ela flutuou. Ela não falou, ela fracassou. Ela não pediu atenção, ela ordenou. Ela é. O amor é uma coisa linda, não é? Pode ser visto como luxúria, desejo e até cansaço de nossos dramas mortais. Então, eu gostaria de compartilhar uma deliciosa história mitológica com você. Urano, o ser celeste, foi lançado por seu filho, Cronis. Cronis castrou Urano e jogou suas joias celestiais em um mar de espuma divina, ou afro em grego. E assim, Afrodite parecia totalmente formado. Imagine uma bela deusa deslizando graciosamente nas ondas, aninhada em uma casca de vieira. Esta cena encantadora lembra uma pintura clássica de Botticelli, onde o cabelo da deusa está perfeitamente organizado e sua modéstia é uma lufada de ar fresco. Esta é a história de origem desta deusa, uma história que pode ser considerada um pouco íntima demais para alguns. Segundo a história, ela chegou às margens do Chipre, seus passos como uma dança suave na areia, enquanto as flores explodem em seus pés e pássaros cantaram suas músicas mais doces. A população local ficou absolutamente cativada por sua beleza. Os deuses ficaram tão encantados com ela que a receberam por MPUS de braços abertos. Mas esse foi apenas o começo de sua jornada. Afrodite não é apenas bonita, ela é o epítome da beleza. Ela tem cabelos dourados que brilham como a luz do sol na pele de seda, e seus olhos são tão brilhantes que parecem refletir o brilho da lua. O sorriso dela é tão encantador que poderia fazer um herói de guerra desistir de sua espada, sua cidade e até seu senso comum. Ela usava roupas transparentes que de alguma forma desafiaram a física, sempre vibrando um pouco como se houvesse um moinho de vento privado nas proximidades. Ela cheirava rosas selvagens e salmarinho, e aquele perfume que você nunca pode pagar, mas sempre pulverize na loja apenas para ter uma ideia de alguma coisa. Ninguém estava olhando para Afrodite, mas eles a adoraram. O domínio não era apenas sobre beijo da lua, no entanto. Sim, ela foi excelente nisso, e isso mostrou
Sua força estava em sua atratividade inexplicável, a dor profunda e inexplicável do desejo, o tipo de amor que faz os poetas chorarem, os reis arriscarem tudo e os adolescentes escrevem canções de amor ruins. Ela poderia inspirar carinho, inspirar obsessão por sussurros, transformar aliados em inimigos e inimigos em amantes com uma sobrancelha levantada. Ela possuía um cinto mágico que a fazia sentir como se tivesse um sonho. Ela tinha um jeito de fazer alguém querer instantaneamente. Mas, tenha cuidado, porque ela não apenas fez as pessoas se apaixonarem. Ela também tinha uma maneira de mostrar aos que desrespeitaram ou negaram seu poder de se arrepender. Se você está apaixonado por alguém que não é certo para você, pode querer ignorá-la. Observe seu coração quebrar em câmera lenta e jurar um voto de castidade na presença dela. Oh, querida, desejo-lhe o melhor em sua vida. Então, vamos reservar um momento para explorar sua vida pessoal juntos. Prepare-se, porque vai ser uma jornada. Os amantes de Afrodite não eram nada menos que lendários. Eles eram um grupo diversificado, e cada um tinha sua própria história única. Gerastas, o deus da habilidade e seu marido oficial no Olimpo, o casamento deles era uma história um pouco diferente. Era funcional e desapaixonado, mas isso faz parte do que tornou seu relacionamento especial. Zeus, em sua infinita sabedoria, orquestrou um belo arranjo para evitar o caos divino. Hefista, de cabeça para baixo, o adorou, tolerou o temperamento e deu a ele suas joias de ouro. Em troca, ele deu a ela muitas razões para suspeitar de infidelidade. O deus da guerra, Ares, era um pouco de mancha, e seu romance era apaixonado. Mas no final, eles ficaram presos por Gefastos. Estou curioso para saber que os atraiu para a rede inquebrável e os exibi para todo o panteão divino. Eu não acho que Afrodite incomodou Ares, mas ela confundiu um pouco os deuses. Ela também confundiu e entreteve Adonis, uma mortal tão bonita que até ela estava apaixonada. Fico triste em dizer que ela o escondeu de todos, adormeceu nele e o amava ferozmente. Infelizmente, porém, Adonis foi rasgado em pedaços por um javali e morreu tragicamente por suas lágrimas. Suas rosas de sangue floresceram e, honestamente, era lindo. Ela era dramática, rainha dramática de rompimentos. Ela era como uma pastora de Troja, encantando de maneira especial. Ela revelou seu verdadeiro eu e, com um sorriso divertido, ela o avisou para não se gabar do que ele havia feito. E então, como uma reviravolta em um livro de histórias, Eus o atingiu com um raio, ensinando-lhe uma lição valiosa. Afrodite, a deusa do amor, era conhecida por ser bastante apaixonada. Ela não era de se esquivar de uma competição amigável, especialmente quando se tratava de beleza. Então, se você estava planejando beijar, é melhor manter seus lábios hipulados. As adoráveis damas do Tribunal de Paris realizaram um concurso para ver quem era o mais justo de todos. Eles eram tão bonitos que não podiam decidir, então cada um ofereceu um presente ao vencedor. Atena ofereceu sabedoria, Afrodite ofereceu amor e Hera ofereceu força. O príncipe mortal Paris foi tão levado por sua beleza que ele não podia escolher entre eles. Helena de Esparta Paris escolheu Afrodite. Helen foi sequestrada e a guerra de Trojan ocorreu. Oh, Caneta, um escultor tão desiludido com mulheres mortais que ele esculpiu uma estátua perfeita e se apaixonou por ela. Afrodite, lisonjeado e divertido, deu vida à estátua. Ela se parece com a fada original da fada, não é? Afrodite era uma divindade calorosa e acolhedora, adorada por muitos. Sua influência foi sentida em muitas regiões, especialmente em Chipre, sua amada pátria. Lá, os templos antigos estavam como testemunhos de seu poder, onde sacerdotisas dedicadas serviram em seu nome, e os rituais eram uma bela expressão de fé. Corinto, conhecido por seus magníficos templos de Afrodite, abrigava uma tradição única, prostitutas sagradas, que serviram a comunidade com graça e devoção. Era uma bela expressão de intimidade como uma forma de adoração sob a bênção divina de Atenas. Embora a cidade pertencia a Atena, Afrodite ainda tinha seu quinhão de templos, especialmente como Afrodite Pandemos, defensor do amor universal e unidade cívica. Sim, ela estava envolvida em romance e política, uma rainha multitarefa que tinha muito dinheiro. Giro dos nomes adoráveis: Afrodite Urania, amor celestial; Afrodite Pandemos, amor comum; Afrodite Anadomini, saindo do mar. Toda faceta reflete sua influência em tudo, desde a união sagrada ao desejo selvagem, do amor poético a assuntos tumultuados. Afrodite é eterno, ela vive em todo poema de amor rabiscado em um guardanapo, em cada um deles.
Todo olhar roubado, todo beijo de parar o coração, você mesmo, toda fragrância que faz você fechar os olhos. Sempre que alguém está falando, eu te amo. Não se trata apenas de romance. É sobre conexão, vulnerabilidade, rendição e esse sentimento emocionante e assustador de desejo. Eu sei que pode parecer um pouco mesquinho, vaidoso e excessivamente dramático, mas prometo que você faria o mesmo. Se sua vida foi marcada por conflito, encontre consolo no abraço de Afrodite. Cercado pela suavidade das pétalas de rosa e pelo brilho suave da luz da lua, deixa levá-lo a dormir, sussurrando histórias de amor antigo e beleza eterna. Que seus sonhos sejam tão doces quanto o vinho de romã, cheio da doçura dos momentos da vida. A quente como uma brisa de verão e brilhando como a própria deusa, você é amada como é. Você é linda e, se alguém não vê, Afrodite os mostrará. Hades, senhor do submundo, guardião das almas e rei dos descontéficos. Há muito tempo, quando o mundo ainda era jovem e os deuses andavam entre nós como estrelas tomando forma, o universo foi dividido em um momento de loteria celestial. Foi uma aposta tocada por 3 irmãos poderosos que acabaram de derrubar um tirano velho. Os triunfos de Crone eram imensos, estendendo-se até onde os olhos podiam ver. Eles lançam muito para decidir seus futuros, cada elemento e reino das sombras entrelaçadas com o mundo acima. Zeus, com um coração cheio de trovões e uma mente repleta de ambição, reivindicou o céu por si mesmo. Poseidon, sempre descanso, tornou-se o rei das ondas, seu reino se estendendo até o horizonte. Ele assumiu o mar, e o último irmão, Hades, desenhou muitos. Parecia que ninguém estava ansioso para manter o submundo, o mundo invisível dos mortos. Mas o que os outros pensaram que era escuridão, Hades passou a entender era profundidade, equilíbrio e poder silencioso, porque ele não era um mago. O deus da morte era uma figura de medo dos mortais, mas ele não foi o único a trazer o fim da vida. Ele não estava envolvido em tirar vidas ou causar dor. Em vez disso, Hades era o guardião das almas, o protetor da ordem natural e o governante do que estava além da morte. Ele não era cruel, mas era uma presença constante. Havia uma dignidade em seu silêncio. O submundo, também conhecido como Hades, não era apenas um poço de desespero. Era uma área vasta e complexa. Havia um lindo rio chamado Styx. Era especial porque estava cheio de significado, não água. Até os deuses respeitavam este rio. Eles prometeram não quebrar suas promessas lá. As pessoas vinham a este rio no verão para beber e esquecer suas vidas mortais. Também foi chamado de Rio da Tristeza, o Rio do Fogo e o Rio da Lamentação. Todos esses rios faziam parte da paisagem, como veias no corpo. Nesse reino, havia um portão enorme com 3 guardas. They were called Cerberus. He was a big-headed dog, with a heart that only his master truly understood. Beyond that gate were the meadows of Asphodel, where ordinary souls wandered in fairy-tale peace. There was Elysium, the shining fields for heroes, and Tartarus, deep and dark, where the worst of the world was. No, I'm not sure if you've heard, but criminals were jailed not for brutality, but for consequences. E à frente de tudo, sentado em um trono de obsidiana e sombra, estava Hades. Ele estava calmo e muito mais poderoso do que a maioria ousou admitir, ao contrário de seus irmãos mais extravagantes. Aiteu, Hades era uma presença gentil e gentil. Ele não era nada pomposo ou crescendo. Ele não varreu o céu ou os oceanos. Sua presença estava quieta, mas inabalável, como o peso de uma pedra ou o conhecimento daquela noite sempre seria. Siga o dia. Ele era frequentemente retratado com uma barba longa, uma coroa ou um capacete na cabeça. E uma capa que brilhava como a luz das estrelas refletida em um poço profundo. Um de seus bens mais poderosos era um capacete ciclético de invisibilidade, o que lhe permitiu viajar invisível por qualquer mundo no Olympus Terra ou abaixo dele. Em que ele pode desaparecer, ou aparecer em sonhos, está sempre além da compreensão, não é? Ele carregava um cetro, um símbolo de governança, não conquista. Seu reino foi confiado a ele, não invadido pela guerra. Ele governou com a equanimidade de quem conhece o valor do silêncio. O belo e intrincado mito de Pesfanane, a donzela da primavera, é realmente um dos contos mais conhecidos e fascinantes. Ela era filha dos dados, a deusa da colheita, e dançou entre os campos, tão leve quanto flores. Ela estava intocada por tristeza ou desejo, mas Hades, observando de seu reino, viu algo mais profundo e silencioso que a luxúria. Ele tinha uma ideia diferente de que a alegria era do que ele entendia o mundo.
Quando ele viu, ele queria compartilhar a luz que viu, não para possuí-la. Em um momento de inevitabilidade divina, a terra se abriu e Pesfanane foi arrastado para o submundo. Os mitos costumam dizer que ela era. Algumas pessoas acreditam que Hades a sequestrou, e talvez ele tenha feito, mas a história muda um pouco em cada versão. Algumas versões falam de um amor que cresceu no silêncio de conversas entre sombras, de um vínculo forjado não em correntes, mas em curiosidade e escolha. No final, Pesfane comeu 6 romãs sem as sementes que a ligam ao submundo para uma parte de cada ano. Se ela fez isso por truques, acaso ou desejo secreto, ninguém pode dizer com certeza que, quando Pesfane retorna à superfície, a primavera segue seus passos. E quando ela desce novamente, o mundo lamenta, ficando estéril e frio. Um ritmo de vida e morte, e Hades, que uma vez governou sozinho, agora compartilha seu reino com uma rainha. Ela não é prisioneira, mas uma parceira. Embora seu nome raramente fosse falado, Hades não era odiado, apenas respeitado. Você pode respeitar o silêncio no bosque sagrado ou o silêncio que segue o hino funerário. Ele às vezes era chamado de Plutão. Ele era tão rico. Em seu domínio, ele tinha todas as riquezas da terra, metais preciosos, solo fértil, um passado enterrado e as sementes do crescimento futuro. Ele recebeu direitos solenes e animais negros foram sacrificados no subsolo. Ele também tinha templos, e assim por diante. Muitas vezes, ele seria construído em segredo, escondido em cavernas ou bosques. Seus padres falavam apenas algumas palavras, e suas cerimônias foram projetadas para não lisonjear, mas para reconhecer seu papel no equilíbrio da vida. Para alguns, ele era uma sombra, para outros, uma última bondade. Mas ele sempre foi necessário. Embora Hades permanecesse em seu reino, contente em viver em paz, ele era profundamente amado por todos. Ele é uma figura bem conhecida e apareceu em um monte de mitos diferentes que mostram como ele realmente é. Ele é sério, justo e bastante imóvel pela maioria das coisas. Havia um músico chamado Orfeu, e ele veio pedir o retorno de seu amado. Hades, o deus do submundo, foi tocado pela música de Orfeu e pela pureza de seu amor. Então, ele concordou em deixar voltar o amado de Orfeu. Se Orfeu não tivesse olhado para trás, as coisas teriam sido diferentes. Mas ele olhou para trás, e a Eurídice foi perdida. Ainda assim, Hades não o puniria mais do que isso. Ele apenas observou calmamente a lei, triste como pode estar. Quando Hércules veio tomar Cerberus, Hades não estava louco. Ele concordou com os termos de Hércules, e o cachorro foi devolvido ileso. Mesmo em ensaios, Hades era uma alma gentil e paciente. O sequestro de Pentianassa é a parte mais definidora e discutida da história, e as pessoas têm muitas opiniões diferentes sobre isso. Se você o vê como um vilão, marido, ladrão ou companheiro, o mito mostra o quão complexo é Hades. Ele não é mau, mas diferente. Ele não é cruel, mas absoluto. Hades continua sendo um dos mais poderosos ainda. Ele é uma figura bastante interessante na mitologia, certo? Quero dizer, ele não é o seu diabo, monstro ou vilão típico. Ele é mais como o governante calmo do fim necessário, o lugar tranquilo onde as histórias chegam ao fim e as novas começam. A vida não existiria sem a morte, nem o começo sem o fim. Ele nos ensina que a tristeza é sagrada, que o silêncio tem poder, que nem todos os reis precisam de multidões e aplausos para governar com graça, e que seu trono pode estar cercado por sombras, mas que ele irradia sua própria luz sutil, profunda e constante. Então agora, vamos tomar um momento para desacelerar nossa respiração e abrir os olhos arregalados. Imagine o seguinte: você não está cochilando, mas gentilmente se afasta em um local aconchegante de descanso e reflexão. Imagine um espaço onde toda memória está escondida com segurança, todo final é respeitado, e a paz não é apenas a ausência da vida, mas sua verdadeira realização. E a Hades, cuidando de você, certificando-se de que você está a salvo de danos. Ele espera pacientemente por você, como um guardião atemporal. Mesmo quando você se sente perdido, pode se apegar a ele e ter certeza. O rei do submundo está cuidando de você, e ele não tem medo, assim como você. Atena, a deusa da sabedoria, guerra e respostas espirituosas, está sempre ao seu lado. No começo, não houve nascimento típico, nenhum berço, nem labirinto, nenhuma troca de fraldas divinas, nem Atena, que chegou da maneira mais extraordinária que se possa imaginar. Ela chegou totalmente crescida, usando a armadura da testa de seu pai. Zeus, no clássico filme Sou Muito Forte para a Terapia, cometeu um grande erro. Ele engoliu sua querida deusa Meti, seu parceiro e guia,
por causa de uma profecia que dizia que seu filho seria mais sábio e mais forte que ele. Como se isso pudesse consertar algo. A pressão de 1000 anos se acumulou dentro dele até que, com um acidente alto, Atena apareceu. Ela estava usando armadura brilhante e segurando uma lança e um escudo. Seus olhos estavam afiados, calmos e muito antigos. Ela não chorou ou tropeçou, ela estava lá. Os deuses ficaram impressionados com o novo poder que havia chegado. Não era a energia selvagem de Artemis, o charme de Afrodite ou a força de Hera. Atena era algo especial. Ela era uma mistura perfeita de sabedoria e beleza. Sua pele de bronze era impressionante e sua beleza era inegável, mas nunca foi macia. Suas rosas e seda eram adoráveis, mas seus olhos eram ainda mais bonitos. Eles eram perfeitos, com uma beleza que era sua. Ela se mudou como um poema escrito em geometria, e era um poema. Seus cabelos estavam escuros como pedra polida, e seus olhos cinzentos como o primeiro raio de amanhecer em um templo de mármore. Sua voz era calma, medida e confiante. É difícil negar que outros deuses usassem belo concurso para se conectar com seus seguidores. Atena foi profundamente respeitada por sua presença. Ela andou entre nós como mentora, protetora e guia. Ela nunca exigiu nada de nós, mas nos levou. Não caímos a seus pés em devoção desamparada. Subimos mais alto na presença dela porque nos fez querer ser melhores. Atena estava encarregada da guerra e da sabedoria, mas não do tipo caótico de batalha que sua meia-irmã preferiu. O irmão Ares, não. Suas guerras estavam sempre bem tempadas. Ela lutou pela justiça, por estratégia, para o propósito. Ela era a mente de uma general, não a raiva dos soldados. Ela era a deusa dos artesanatos e invenções, inspirando ferreiros, oleiros, tecelões e arquitetos. Ela era um advogado de mente clara e julgamento, leis e justiça. E uma estratégia e planejamento imparcial, dando uma visão daqueles que estavam se preparando, que pensavam antes de agir, coragem, mas pessoas quietas, a coragem de pensar de maneira diferente, para falar a verdade em situações difíceis. Quando os heróis precisavam de ajuda, eles não oravam por trovões ou amor, eles oraram por Atena, a Dizíus em sua longa jornada. As contribuições de Brau foram fundamentais, mas sua liderança foi o que realmente ajudou a equipe a sobreviver. Perseus confiava em seus dons e astúcia quando enfrentou Medusa, e até Aquiles, o príncipe ardente do campo de batalha, foi guiado por sua mente. Poseidon, o poderoso deus do mar, era conhecido por fazer sua presença sentida no coração da Grécia com seu poderoso tridente, criando fontes de água salgada que ofereciam uma pausa refrescante. Atena, a deusa da sabedoria e da estratégia, optou por plantar uma oliveira, uma planta simples, mas resiliente, que não apenas fornecia comida e óleo, mas também madeira, um símbolo de paz. O povo de Atenas ficou tão agradecido pela proteção de Atena que nomeou sua cidade em homenagem a ela. Desde então, Atena tem sido seu guardião eterno. A oliveira é muito especial para ela, porque representa calma e paciência em um mundo cheio de barulho. Também representa sustentabilidade e nutrição. Diz-se que Atena foi virgem, o que é realmente maravilhoso. Noé era uma deusa, mas ela não era de forma alguma frágil ou diminuindo. Sua virgindade era um símbolo de autonomia. Ela não pertencia a ninguém, a amante de ninguém, nenhum cônjuge cujos assuntos foram sussurrados nas sombras do templo. Ela era um ser perfeito, cheio de amor. E seu coração estava sempre cheio de amor. Ela foi apanhada de luxúria ou flerte, mas não estava incomodada com isso. Ela não estava interessada em ser definida por mais ninguém. Em um mundo cheio de paixão e drama, Atena era o olho da tempestade. Ela assistiu, lembrou-se e sabia melhor. As histórias de Atena são numerosas e ricas, não porque Medusa já foi sacerdotisa no templo de Atena. Pobra Medusa! Ela foi estuprada por Poseidon lá. Em sua tristeza e raiva, Atena transformou Medusa em um Gorgon. Embora isso seja frequentemente visto como punição, alguns estudiosos o veem como uma forma perversa de proteção. A história de Medusa é tão fascinante. Ela foi transformada em uma criatura tão poderosa que nenhum homem poderia prejudicá-la. É uma história cheia de ambiguidade, dor e mal-entendido divino. Arane era uma mulher mortal que ousou afirmar que sua tecelagem era melhor que a de um ser humano. Em vez de bater nela diretamente, Atena convidou Arane para um concurso amigável. O trabalho de Arane foi perfeito, mas estava cheio de fotos dos erros dos deuses. Em sua raiva, a vencedora, Atena, transformou Arane em uma aranha.
Arane estava condenado a tecer para sempre. Isso ensinou uma lição sobre ser muito confiante e sobre os perigos de uma história mentira. Isso aconteceu quando os gigantes se levantaram para desafiar os deuses do Olimpo. Atena foi um dos protetores mais dedicados do reino. Ela lutou com inteligência e habilidade, destruindo o palácio dos gigantes e criando um escudo a partir de sua pele. Isso lhe rendeu o título amoroso Pallas Athena, um símbolo de vitória e memória. Seus símbolos e animais sagrados são a coruja sempre vistosa, um símbolo de clareza e percepção. A coruja vê o que ela vê. O que os outros podem não ver, tanto na luz quanto na sombra, é algo que podemos ajudá-los a ver. A Aegis, um escudo com a cabeça de Medusa, foi dado a ela por Perseu. Tinha o incrível poder de transformar os inimigos para caçar e inspirar admiração onde quer que fosse visto. A oliveira foi seu presente mais duradouro para a humanidade. É um símbolo de paz que cresce lenta, constantemente e frutamente. Seus templos eram maravilhosos da arquitetura. Não há nada mais famoso do que o Patanon. A coroa de Atenas, cheia de belas estátuas de marfim e ouro, era um lugar onde os crentes escalavam os degraus não apenas para orar, mas também para aprender a perguntar, pensar e acreditar que Atena ainda estava com eles. Ela morava nas bibliotecas e salas de aula, em tribunais e laboratórios e nos escritórios tranquilos, onde foram levadas notas cuidadosas em cadernos. Esses planos estão cheios de criatividade e são muito encorajadores. Eles são como: pense nisso primeiro, você tem isso. É importante lembrar que a verdadeira força não vem de gritar. A inteligência pode ser uma ferramenta poderosa, e a dignidade pode ser um escudo. O conhecimento não é apenas para os escolhidos, é para todos, especialmente aqueles que são corajosos. Atena não promete vitória, mas ela oferece as ferramentas para ganhar. Então, deixe seus pensamentos se estabelecerem como penas em uma pedra. Deixe sua mente descansar em silêncio, mas em paz. Saiba que mesmo a deusa mais poderosa emergiu da tempestade de pensamentos e dor e ainda estava calmamente no chão. No meio do tumulto da vida, meu querido sono, você pode encontrar consolo e força em seus sonhos. Que seu espírito suba como uma coluna de mármore, apoiando todo o seu brilho. Atena está sempre lá para você, e ela tem um ótimo plano para você. Apolo, o deus da luz e todas as coisas musicais e místicas, estava lá antes que o mundo começasse a olhar para o sol. Antes que os templos cheios de música e oráculos falassem de destino de cavernas escuras, Apolo entrou neste mundo, e ele não veio de um palácio. Mas com o passar do tempo, ele encontrou força, não em conforto, mas em profecia. Mesmo a partir do momento em que nasceu, ele estava definido para ser algo especial. Ele era filho de Zeus, o rei dos deuses, e Leto, uma titã gentil que estava grávida e caçada. Quando sempre assistido, Zeus aprendeu sobre seu caso com Leto. Ela disse algumas palavras de escolha para Leto, esperando que nenhuma terra jamais a deixasse dar à luz. Banichado, cheio de vida e incompreendido pelos céus, Leto vagou até encontrar a ilha flutuante de Delos. Era um lugar intocado por terra sólida, a salvo do comando de Hera. Lá, sob palmeiras balançando e um céu estrelado, a bela Artemis nasceu, a primeira irmã gêmea do Radian Apol. Ela era tão legal e coletada quanto poderia ser. Depois de 9 dias dolorosos, nasceu um segundo filho. Esse novo bebê estava brilhando tão intensamente que, no momento em que ele gritou, o próprio sol se mexeu. Apolo estava brilhante não apenas na forma, mas em essência. O deus do sol Rising era um deus do sol nascente. A chegada de Apolo foi o epítome da estética divina. Imagine um jovem cheio de vida e energia, de pé alto e radiante como o próprio sol. Seu cabelo é como a luz do sol presa em seda, seus olhos são tão claros quanto um céu sem nuvens, e seu corpo se move como um espelho. A inteligência artificial era tão graciosa que até as musas pararam no meio do universo apenas para ver. Ele carregava uma coroa de louros em homenagem a um amor que nunca floresceu, um mentiroso feito pelo próprio Hermes e uma aljava de flechas douradas que varreram o ar como notas de uma harpa. Ele caminhou, a inspiração o seguiu onde quer que fosse, e ele reuniu beleza ao seu redor. Ele era como um sonho do qual você despertou lentamente, sem ter certeza se era real. Mas embaixo do charme da música, havia um poder focado e feroz, como o sol do meio-dia. Apolo era a combinação perfeita de melodias doces e aparência sábia, mas ele também tinha uma precisão e profecia ardentes. Apolo, o deus da música, poesia e sabedoria, governou um reino tão vasto e variado que é difícil imaginar que ele não tinha uma equipe de ajudantes.
Ele foi a estrela do show, aquele que trouxe criatividade a artistas, músicos e poetas. Sua capacidade de domar animais selvagens e trazer cura aos corações e corpos não era nada menos que mágica. Seja um toque gentil ou uma praga, ele o tinha em suas mãos. Apolo era um deus que fez a vida valer a pena viver. Além do oráculo de Delfos, o vidente mais famoso do mundo antigo, os mortais gentis viajaram de todos os cantos da terra para receber verdades misteriosas. O oráculo sempre pronunciava essas verdades em enigmas, mas nunca estavam errados. Seu objetivo era impecável, suas flechas rápidas e seus julgamentos silenciosos, mas irreversíveis. Na bela tradição grega, o Sol estava intimamente ligado à figura de Apolo. Assim como o Sol, Apolo estava associado a Hélios, que dirigia a carruagem do Sol pelo céu. Mas mesmo antes disso, Apolo sempre foi um símbolo de iluminação, lançando luz não apenas na terra, mas também na verdade. Apesar de sua beleza e charme, a vida pessoal de Apolo era complicada. Não é segredo que os mortais e as ninfas se viram atraídos por ele, se apaixonando ou tentando escapar de seu charme. Infelizmente, porém, isso muitas vezes levou seus afetos sendo inflamados muito rapidamente, resultando em desgosto, transformação ou até tragédia para aqueles que ele amava. Veja Daphne, por exemplo. Ela era uma ninfa que fugiu de seus avanços, orando para escapar de suas garras. Os deuses não se abrigaram, mas deram a ela algo ainda melhor: transformação. Seu corpo estava coberto de folhas e seus membros eram adornados com eles. Ela se tornou uma árvore de louros. Apolo estava com o coração partido, e Aedos fez do louro seu símbolo sagrado. Ele usava sua coroa como a coroa do desejo eterno. SYNTH contratado, a juventude mortal que Apolo adorava, brincava com ela. Eles riram. Eles tocaram. 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 Eles tocaram, 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 tocaram. Ela era louca por ele. Mas então, um disco jogado em diversão amigável derrubou Intus e o matou. E de seu sangue, Apolo criou a flor mais alta, um lembrete de beleza que desaparece muito cedo. Cassandra, princesa de Troia, a quem Apolo concedeu o presente da profecia, ficou devastada quando rejeitou seu amor. Então, Apolo a amaldiçoou, e ninguém a veria novamente. Eu não acreditei nela quando ela disse que tinha visões. Ela disse que viu a queda de sua cidade, a morte de sua família e a desgraça iminente. Mas não havia nada que ela pudesse fazer para impedir isso. Eu sei que o amor dela por Apolo nunca foi simples. Era apaixonado, muitas vezes puro, mas sempre com um toque de tristeza. Ele amava profundamente, mas nem sempre sabiamente. Em todo vínculo quebrado, ele deixou para trás algo bonito: música, flores, poesia e símbolos. Mesmo no coração partido de Apolo, criado no coração rochoso da Grécia, Lady Delfos, o cordão umbilical do mundo. Lá, com o belo Monte Parnassus como pano de fundo, o incrível Apolo criou seu maior trabalho. O templo era como um oráculo especial, uma sacerdotisa que inalou vago sagrado. R.S. falou profecias em nome de Apolo, o rei dos deuses. Não era apenas um lugar para a fé casual. Era uma ponte entre nós e o divino, entre caos e clareza. Todo sussurro no templo era como um segredo compartilhado entre amigos. A voz de Apolo era suave e gentil, nunca muito alta ou óbvia, mas sempre lá para guiar e apoiar. Apolo apareceu em mais contos de fadas do que a maioria dos deuses montados. Ele costuma intervir para proteger, e às vezes, aparece para distribuir um castigo grave. Mas não importa o que, Apolo é sempre uma força a ser reconhecida. Juntamente com Niobe, que provocou Leto por ter apenas 2 filhos, ela aprendeu da maneira mais difícil que Apolo e Ártemis levaram a honra de sua mãe muito a sério. Seus filhos foram mortos, e Niobe chorou tanto que ela se transformou em um python de pedra, uma cobra guardando de Delfos. Estou tão animado para dizer quem foi morto. Eram as flechas de Apolo, para que ele pudesse reivindicar a visão da profecia na memória. Os Jogos do Python eram realizados a cada 4 anos antes dos Jogos Olímpicos. Por exemplo, Mara Satã ousou desafiar Apolo em um concurso de música usando uma flauta. Apolo venceu, e ele pisou Mara Satã vivo. Este é um lembrete de que até os deuses da beleza têm bordas nítidas. Apolo é mais do que apenas o deus do sol.
Ele é o sol que vive dentro de cada um de nós, a luz que revela o caminho, o calor que conforta nossos corações e o brilho que nos leva a cantar, escrever e ir além do que sabemos. Ele representa o melhor que nós, mortais, podemos buscar, não a perfeição, mas um desejo por ele. Ele é o sol que vive dentro de nós. Ei, apenas um lembrete amigável de que o conhecimento pode ser realmente bonito, que a beleza pode ser tão poderosa e esse amor, mesmo que tenha vida curta, deixa para trás algo que dura para sempre. Então, enquanto você deita de costas e deixa seu corpo afundar no brilho silencioso do seu sonho, basta imaginar um horizonte dourado se estendendo diante de você, seguro, com o olho atento de Deus sempre lá. Meu querido, você vê tudo com tanta clareza e sem julgamento. Durma bem, minha estrela brilhante. Deixe seus sonhos cantarem em verso. Seus medos serão banidos pela melodia, e sua alma será embalada pela eterna luz de Apolo. Amanhã se levantará como o sol, brilhando como Deus que ensinou ao mundo como. Artemis, a amante do mundo, será a mais bonita de todas. Muito antes do amanhecer das cidades e dos templos de pedra, chegando às estrelas, e muito antes de os mortais dividirem o mundo em fronteiras, havia Artemis. Ela era caçadora, guardião da natureza e rainha da soberania iluminada pela lua. Ela ouviu a língua das árvores, dançou ao uivo dos lobos e afirmou que seu lugar não estava em palácios, mas no coração do mundo. Indomável, seu trono era feito de liberdade. Puro, afiado e ferozmente guardado, ela nasceu em circunstâncias difíceis, radiante e determinada. Ela nunca se curvou a ninguém. A chegada de Artemis ao mundo foi tão extraordinária quanto a própria deusa. Sua mãe, Leto, era filha dos titãs e portadora da coroa de Hélios. Ela foi lançada no exílio pela deusa Shai, que mais uma vez ficou chateada com os afetos errantes de Zeus. Leto foi amaldiçoada para não encontrar terra para abrigá-la, e ela vagou por terras e tempestades queimadas, sobrecarregadas com a vida. Depois de ser retirada por todas as cidades, todas as montanhas e todos os grãos de areia, ela finalmente encontrou a paz que procurava na ilha flutuante de Dus. Esta ilha era um lugar não vinculado à terra e intocada pelo decreto de Hera. Lá, no silêncio entre o mar e o céu, Artemis nasceu sob o véu prateado das estrelas. Mas seu nascimento marcou apenas metade de seu futuro. A história de como, depois de seu primeiro suspiro, Artemis se virou para a mãe, colocou uma pequena mão divina em sua barriga inchada e ajudou a entregar seu irmão gêmeo Apolo desde o momento em que ela nasceu é realmente adorável. Artemis não era apenas filha do Olimpo, ela era protetor, parteira e força. Artemis era beleza não na suavidade, mas em força. Ela era uma figura delicada, navegando graciosamente na floresta enevoada. Ao luar, ela apareceu como uma silhueta macia, um sussurro de vento diante do toque suave de uma flecha. Seus cabelos, uma bela mistura de escuro e prata, dependendo de como seu rabo de cavalo estava amarrado, emoldurado o rosto. Seus olhos, claros e expressivos, mantinham um espírito calmo e determinado. De pé na quietude silenciosa de um lago iluminado pela lua, ela usava túnicas curtas que lhe permitiram se mover com o EAS. E, não para chamar a atenção, mas aproveitar a beleza do momento. Ela carregava um arco de prata, um presente dos ciclopianos, um lembrete da conexão que compartilhava com a natureza e o mundo ao seu redor. Com flechas que estavam sempre no alvo, e muitas vezes encontrando seu alvo antes que a criatura estivesse ciente de que ela havia sido vista, seus pés mal tocando o chão, mas toda a natureza conhecia. Animais carnívoros a seguiram de calcanhar, dir, ursos, lobos, indomados, mas confiantes. Sua presença na floresta era como um convite caloroso e um aviso amigável. Artemis governou um domínio vasto e sagrado que nenhuma parede poderia segurar a caçada. Ela era sobre encontrar o equilíbrio certo na vida, mesmo quando se tratava do delicado tópico da vida e da morte. Ela era o tipo de padroeira que os caçadores realmente podiam contar, alguém que respeitava a natureza e todas as suas maravilhas. Ela era uma fonte de espanto para aqueles que estavam muito envolvidos em seu próprio orgulho e uma luz orientadora para aqueles que eram muito humildes. Ela reinou sobre o deserto intocado, os espaços que permaneceram puros e intocados pela civilização. Ela era chefe das florestas, as montanhas e os lugares profundos e escuros que as pessoas costumavam ter medo de ir. Ela andou sem medo porque pertencia apenas a si mesma. Embora não esteja originalmente associado a ela, Artemis acabou sendo ligada a Selene, a deusa da lua. Nesse papel, ela brilhou sobre o mundo, observando, guiando e guardando a noite e aqueles que andavam embaixo dela. Protegendo virgens e crianças, Artemis fez o eterno voto de virgindade não por desprezo pelo amor,
mas por um profundo compromisso com sua própria liberdade. Desde tenra idade, ela era uma figura amorosa e solidária para meninas que estavam começando famílias e para aqueles que escolheram um caminho diferente na vida, mesmo quando o mundo nem sempre entendeu. Artemis era uma jovem de espírito livre que não queria nada além de passear pela floresta em paz. Ela ansiava pela independência de vagar onde quer que quisesse, armado com seu próprio arco e flecha. Ela sonhava em liderar um grupo de ninfas em aventuras emocionantes e de um dia ter filhos, embora não desejasse ter o seu. Zeus, encantada por sua clareza de pensamento, decidiu conceder seus desejos. A partir daquele dia, Artemis viveu a vida de acordo com seu próprio conjunto de regras. Ela era uma líder gentil e compassiva que nunca se aproveitou de seu poder. Ela sempre respeitava os outros e seus limites. Ela era justa e protetora dos inocentes e dos fracos. Em um mundo cheio de caos, ela se certificou de que ninguém jamais fosse prejudicado. Acton, a jovem e aventureira caçadora, encontrou a bela Artemis enquanto ela fazia um mergulho refrescante em uma primavera da floresta. Acton, encantada com sua beleza, não se atreveu a desviar o olhar. Em vez disso, ele ficou ao lado dela, a conversa deles fluindo como um riacho suave. Mas o destino tinha outros planos. Em uma reviravolta emocionante, Artemis, em um momento divertido, transformou Acton em um veado. Seus próprios cães, desconhecendo a transformação, correram alegremente ao seu redor, incapazes de conter sua emoção. Para ele, não se tratava de voltar a ninguém. Era uma linha desenhada ao luar. Não olhe para o que não é seu para ver, Orion. O grande caçador que caminhou ao lado de Artemis como amigo ou talvez mais. Mas as histórias aqui diferem. Alguns dizem que ele tentou reivindicá-la e ela o matou. Outros dizem que Apolo estava com ciúmes de sua proximidade. Artemis fez um truque nela, atirando-a de longe. Apesar disso, ela lamentou profundamente e o colocou no céu como uma constelação, para lembrar a todos do amor que é eterno e desconhecido. Calisto foi um dos seguidores leais de Artemis. Ela foi seduzida e envergonhada por Zeus quando sua gravidez foi descoberta por Artemis. Ligado pelas duras regras de seu voto, Artemis baniu Calisto. No entanto, ela mais tarde suavizou seu coração. Ela pensou em Calisto e seu filho nos céus de Ursa Major e Ursa Minor, garantindo que eles sempre pudessem correr livremente entre as estrelas. A bela deusa Artemis era adorada em toda a Grécia, especialmente em lugares onde a natureza selvagem ainda próspera. Um desses lugares é o Éfeso, onde o magnífico templo de Artemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, fica orgulhosamente. Aqui, Artemis não era apenas um caçador, mas também uma mãe reverenciada. É como as antigas tradições da deusa Braun, um santuário em Ática, onde jovens deusas serviram a deusa e aprenderam a deixar para trás a infância e entrar na feminilidade com a feminilidade com o poder. Seus direitos eram frequentemente defendidos ao ar livre, perto de Springs, em groves. As ofertas de frutas de veados e guirlandas de tecido foram colocadas a seus pés. Os adoradores não pediram riqueza, eles pediram força. Clareza e liberdade são tão importantes, não são? Artemis é um dos arquétipos mais poderosos da mitologia, e é porque ela se governou, não outros. Ela é o exemplo perfeito de feminilidade selvagem, força silenciosa e um defensor feroz. Ela nos lembra que a solidão não é solidão, que o silêncio não é fraqueza e que as fronteiras não são cruéis, elas são sagradas. Ela é uma respiração que pode ser respirada. Você está sozinho em uma montanha, fios de prata. Você tem um palpite que diz que algo não está certo, e sua mão alcança seu coração quando você diz, não, é meu. Agora, deixe-se envolver em seu cobertor como uma floresta durante a noite e sinta o silêncio envolvendo seus pensamentos. Imagine o ritmo distante de cascos ou patas sob a luz da lua. Deixe Artemis, o eterno guardião do Vildes, que eu seja o Deus. Os salões divinos da Olímpia, onde a inteligência foi coroada com a coroa de louros, e o poder frequentemente veio com a poesia. Estratégia e tabuleiro de xadrez, como o jogo de Atena. Ele não era um general, ele era um grito de guerra feito carne. E, no entanto, atrás do capacete do fogo sob o bronze, e a ousadia era mais do que apenas raiva. Havia uma razão por trás disso, uma profunda paixão, muita dor e um forte desejo de todos entender que o caos que ele deixou para trás não foi a única razão pela qual Ares nasceu de Zeus e Hera. Parece que isso lhe rendeu um lugar especial no Monte Olympus e um suprimento sem fim de cano de trapo, mas a verdade é que, mesmo entre os deuses, Ares muitas vezes não era convidado. Zeus, seu próprio pai,
Muitas vezes teve dificuldade com Ares. Ele não achava que era nobre, mas pensou que era rude e descuidado. Alguns dizem que Ares era um homem inútil, mas os mortais ainda oravam a ele quando estavam assustados. Quando as paredes da cidade tremiam e os inimigos se reuniram nos portões, eles pediram ao filósofo, mas Ares era a ponta da vida. Ares foi quem ficou na brecha e não se encolheu. Ele não era gracioso como Apolo, majestoso como Zeus, ou elegante como Hermes. Mas ele tinha uma presença magnética. Ele encheu o espaço e todos procuravam maneiras instintivamente. Ele era alto, de ombros largos e vestido de armadura que brilhava como aço endurecido. Ele tinha cabelos escuros selvagens, olhos que brilhavam com ferocidade e um sorriso que dizia: experimente-me. Ele era frequentemente visto com uma lança ou espada, seu escudo brilhando com sangue e raiva, sua carruagem atraída por um pouco de cavalos, que não faziam pouco de chumado. Foi motivado pela guerra física, o poder cinético de combate, o sangue e a coragem. Por fim, é tudo sobre o amor e a proteção que sentimos pelas pessoas com quem nos preocupamos. Trata-se de ficar juntos, unidos em nosso propósito comum e falar quando precisamos, diante de desafios ou ameaças. Também está conectado a se sentir corajoso e apaixonado, a uma luta espontânea, mas essencial, não a uma guerra planejada em escritórios, mas quando você está em um local difícil e a deusa do amor, Afrodite, se apaixonou por Ares, ou talvez fosse o outro quando ela era casada com Estus. De fato, o próprio Ares foi consumido pela paixão em seus braços. Oh. E era contra a lei. Era uma coisa linda, esse amor que eles compartilharam. Estava cheio de rosas e carnificina, beleza e crueldade, sedução e gritos de batalha. E de alguma forma, funcionou. Eles compartilharam noites secretas, toques escondidos, amor atados com perigo. Mas, no final, eles foram pegos em uma teia de habilidade divina pelos Hefistos vingativos e desfilados na frente de outros deuses. Mas Ares não tinha vergonha. Ele nunca teve vergonha. Ele amava abertamente, ferozmente, com devoção selvagem e Afrodita, apesar de todos os seus outros hobbies e interesses. A fantasia sempre foi atraída por ele. Juntos, eles tiveram filhos que refletiram seu medo ardente de Fobos e Deimos terror. Essas crianças foram com ele para lutar. Harmonia, a deusa da harmonia, nascida de dois seres que a maioria chamaria de opostos, Ares e Afrodite, era prova de que mesmo no caos, o amor pode florescer. Mitos de Ares sobre o sangue e a bravura de Ares e o dragão em A Fundação dos Ladrões. O dragão sagrado de Ares foi morto pelo herói Cadmas. Cadmas teve que servir Ares por 8 anos, e no entanto, quando isso foi feito, Ares o perdoou e até permitiu que Cadmas se casasse com sua filha Harmony. Apesar de toda sua raiva, Ari poderia honrar a lealdade e se arrepender dos gigantes de Alavad. 2 gigantes tentaram invadir o Olimpo. Ares estava tão preocupado com sua família que ele pulou na batalha. Ele foi derrotado e os outros deuses acharam engraçado colocá-lo em um frasco de bronze por mais de 1 ano. A maioria dos deuses riu disso, mas Artemis o ajudou a escapar. Ares nunca disse uma palavra para ela, e ele nunca tentou se vingar. Ele sabia que até os deuses podiam ser derrotados, e às vezes a melhor coisa a fazer era ficar quieto. Quando ele matou Galeótios, filho de Poseidon, por agredir sua filha, Ares foi julgado pelos deuses. Esta foi a primeira corte divina na colina que mais tarde seria nomeada Aropagus em sua homenagem, e ele foi absolvido porque até os deuses sabiam que não era um crime para um pai proteger sua filha. Embora não seja tão amado quanto Atena ou Apolo, Ares era adorado por toda a Grécia, especialmente em regiões que entendiam o custo cruel de guerra, como Esparta. Ele foi visto como um deus, não um animal. As pessoas deixaram as ofertas para ele antes das batalhas, não por amor, mas por respeito. Seus altares estavam cobertos de sangue, para não agradá-lo, mas para nos lembrar o que realmente vale a guerra. Em Roma, ele renasceu como Marte, uma versão mais nobre e disciplinada de si mesmo, mas ainda com o mesmo fogo elementar. Ares é frequentemente rejeitado e chamado imprudente, cruel e excessivo, mas ele é na verdade um deus que não queremos precisar, mas muitas vezes o necessário. Quando você está se sentindo muito zangado, é fácil começar a pensar que você está certo e todo mundo está errado. Mas quando você canaliza essa energia da maneira certa, ela pode se tornar uma forma de proteção. E mesmo quando é difícil amar alguém, ainda é uma batalha que todos enfrentamos. É uma briga dentro de nós mesmos, entre se segurar e agir, entre ter medo e ser corajoso. Ele não é mau, ele é apenas uma parte de nós. Você não é um vilão, mas um espelho.
Então, quando seu corpo se acalma e sua respiração diminui, sinta o brilho quente e suave das estrelas brilha no peito. Não está tentando mantê-lo acordado, mas lembrá-lo de que você é mais forte e corajoso do que pensa. E se você se sentir perdido no fogo, saiba que está sempre lá. Descanse bem, meu bravo guerreiro dos sonhos. O campo de batalha é uma noite silenciosa. A Ri vigia você não como um destroyer, mas como um escudo. Hestia, a deusa da lareira, é seu guardião. Ela é filha da lareira e protetor do mundo sagrado. Muito antes do caos de raios e tridentes, antes de concursos de beleza e campos de batalha, antes de amar intrigas, labirintos e mentirosos, havia fogo. Havia um pouco de chama, sem flash, sem rugido, apenas calor. E nessa chama, ou talvez sempre dentro dela, estava Hestia. Ela era a filha mais velha de Cronos e Ria, e seus irmãos eram Zeus, Poseidon, Hades, Data e Hera. Ela nasceu da primeira geração de deuses olímpicos, e como a mais velha, ela também se tornou a primeira. Quem Cronos engoliu inteiro? Quem temia que um dia seus filhos o derrubassem? Por um tempo, ela viveu em silêncio na escuridão de seu ventre, suspensa em silêncio atemporal. Ela estava apenas esperando. Quando Zeus, o jovem, finalmente se rebelou, ele forçou Cronos a separar seus irmãos. Eles os levaram a uma vitória divina. Hestia apareceu não sozinha. Ela estava calma, agradecida e inteira. Ela viu ele destruição por dentro. Em vez de se tornar o que era, ela escolheu ser uma pessoa melhor. Ela era a completa oposta de seus irmãos. Enquanto estavam fora de corrida para reivindicar tronos, oceanos, céus e submundo, Hestia fez uma escolha diferente. Ela não lutou por terra ou glória. Ela não exigia templos com estátuas altas. Em vez disso, ela foi ao centro do Olimpo e acendeu uma chama. E então ela ficou porque alguém veio à lareira. Em toda a casa grega antiga, a lareira era sagrada. Era onde a comida estava preparada, as orações foram sussurradas, as histórias foram contadas e o calor foi compartilhado. Foi o primeiro incêndio iluminado na casa de um recém-nascido, e o último a ser extinto quando alguém faleceu. Essa bela tradição simboliza continuidade, comunidade e paz. E assim Hestia se tornou a deusa dessa chama, não como um governante distante, mas como um companheiro quieto. Cada refeição começou com uma oferta sincera para ela. Em todas as cidades, havia uma lareira pública onde sua bênção foi levada. Sua chama queimou em templos e casas porque queria que as pessoas sentissem uma sensação de pertencer. Hestia não foi retratada como uma figura particularmente encantadora ou feroz. Ela era um pouco mais reservada do que suas irmãs, e sua presença era calmante. Ela se vestia simplesmente, com o cabelo frequentemente trançado ou velado, e seus olhos brilhavam com uma luz pacífica e constante. Ela era uma pata sagrada e não andava de carros. Ela não jogou raios, ela andou descalça no mármore frio, carregando as chamas em silêncio. E onde quer que ela fosse, o ar ficou mais macio, mais parado, como o momento em que aquele que você ama envolve você em um cobertor e diz que acabou. Tudo vai ficar bem. Hestia não precisava usar armas ou lançar maldições. Seu poder já era muito forte. Ela cuidou da lareira, que era o símbolo da vida e as boas-vindas da hospitalidade. Ela garantiu que os convidados fossem recebidos, alimentados e tratados com respeito. Ela abençoou famílias e casamentos com harmonia, estabilidade e calor. Querida Hestia, Prometo manter seus juramentos sagrados. Sua chama testemunhou as promessas, e eu farei o mesmo. Sem você, os deuses não teriam lugar para reunir mortais, nenhum lugar para se esconder. Eu sei que você não gritou. Eu sei que você focado. E no exemplo mais lendário de seu poder, você fez o que mais ninguém poderia fazer. Quando Dionísio, o adorável deus do vinho, loucura e realidade, foi trazido para o Olimpo para se juntar ao panteão, havia apenas 12 tronos. Um deus teve que desistir de seu trono e Hestia, quieta, radiante, contente, o fez sem reclamar. Ela não era uma deus fraca, mas sabia que não precisava de um trono para ser central. Sua chama queimava em todo o templo, todas as casas, todas as cidades, enquanto outros deuses brigavam sobre o poder e o prestígio. Ela era firme em suas crenças. Você não precisa sentar no trono quando é a razão pela qual o mundo se mantém unido. Assim como Artemis e Atena, Hestia era uma deusa virgem. Mas ela não precisava de desafio feroz de Artemis ou autonomia fria de Atena. Ela estava contente com quem ela era. Ela não procurou amantes nem os rejeitou.
Ela simplesmente amava de outras maneiras, através do serviço, cuidado e presença. Ela já foi perseguida por Apolo e Poseidon, ambos bastante poderosos e impacientes. Mas ela gentilmente afastou os dois, pedindo a Zeus o direito de permanecer solteiro, intocado e não distraído. Ele concedeu, e ela se tornou nem uma esposa nem uma mãe, mas algo igualmente vital, o coração de um lar onde o amor poderia prosperar. Existem poucos mitos sobre Hestia porque seu poder não estava em drama, mas em sua aparência diária, quando uma refeição foi compartilhada, quando um viajante foi recebido em um lar caloroso, quando uma noiva entrou em uma nova vida com alegria e antecipação, quando uma criança nasceu e um incêndio foi iluminado em seu nome, seu símbolo mais sagrado foi o chama. Pequeno, estável e eterno, a chama era um símbolo de calor, segurança e o espírito duradouro da comunidade. Em todas as cidades, a lareira pública, chamada Prytanian, foi cuidada por sacerdotisas que a mantiveram queimando intensamente. Se alguma vez saiu, teve que ser reavivado apenas por outro incêndio que nunca saiu, um símbolo da conexão duradoura entre as pessoas e sua comunidade. Estou aqui para você, meu amigo. A chama de Hestia é um símbolo de sua presença duradoura, iluminando o caminho todos os dias com força inabalável. Embora ela possa não ter os grandes templos de outras deusas, nem os contos de suas ações entrelaçadas na história, ela continua sendo uma inspiração. No brilho suave do sol da manhã, sua chama serve como um farol de esperança e resiliência, um lembrete de que, mesmo sem majestade física, seu espírito suporta. Você sabe como é. Você ferve água para tomar chá no calor de um cobertor puxado sobre ombros cansados, em um canto tranquilo da casa onde você se sente melhor. É um silêncio que se acalma, uma postura que cura, um centro sagrado que não espera nada de você. Mas ela lhe dá tudo em troca. Agora que o mundo do lado de fora está silencioso e suaviza quando seu batimento cardíaco sob suas costelas desaparece, imagine uma lareira, um incêndio simples apenas para você. Não há ninguém exigindo ou julgando você. Você apenas aproveita o calor e a paz. Esta é a Hestia, não a deusa que você persegue, mas quem espera por você onde pertence. Durma bem, meu querido amigo. Que você descanse em paz, sabendo que está sempre em nossos pensamentos. Você não está esquecido, não perdido, mas em casa. Dionísio, o deus do vinho, êxtase, rebelião e loucura sagrada que o liberta, vigia você. Existem deuses que atacam o mundo com trovões, há deuses que governam de trones de mármore e executam julgamentos dourados, e depois há Dionísio. Ele não entra, ele vem rindo, chorando, dançando descalço com videiras nos cabelos e com segredos no seu sorriso. Você não convida Dionisus, você convida a alegria da vida. Ele abrirá a porta ou chutará das dobradiças, entrega a você uma xícara e diz: tome uma bebida e lembre-se de quem você realmente é. A história de Dionísio começa como muitos outros com o rei divino Zeus e uma mulher mortal chamada Semila, filha do rei Teban Cadmus. Semila era uma garota linda e corajosa. Ela chamou a atenção de Zeus e logo descobriu que estava grávida de um filho de trovão. Mas Hera, a rainha do Olimpo e a personificação do caos, não estava feliz com isso. Quando ela foi desprezada, ela assistiu Semila à distância, disfarçada de velha. Ela sussurrou dúvidas venenosas no ouvido de Semila. Se o seu amor é realmente seu, não poderei ajudá-lo. Bem é realmente Zeus. Por que ele morreu? Ele nunca lhe mostrou sua verdadeira forma, Semila. Desesperado por prova, ela implorou a Zeus para se revelar. Zeus, vinculado por seu juramento divino, apareceu a ela em toda sua glória divina, vestida de raios e coroada em uma tempestade. Semila foi queimado em cinzas, mas a criança não nascida sobreviveu. Zeus foi morto em uma tempestade de fogo, acompanhada por uma explosão de raios ensurdecedores. Graças a Deus a ternura estava lá para ajudar. Ajudou a Dionísio a sobreviver, selando o bebê em sua própria coxa para acabar com a gravidez. E assim Dionísio nasceu duas vezes, primeiro do fogo mortal, depois da carne divina. Ele é o deus das contradições, morte e renascimento, alegria e alegria. Para arruinar uma criança que sabia desde o início o que significava ser derrubada e costurada novamente, Hera ainda não havia terminado. Ela nunca foi capaz de fazê-lo, e tudo bem. Zeus estava tão preocupado com Dionísio, o filho de sua amante Semila. Ele não queria que Dionísio crescesse e se tornasse uma ameaça ao seu poder. Então, Zeus levou Semila a cuidar de Dionísio. Ele disfarçou Dionisus quando menina, e Semila o levou. Mas Hera descobriu, e ela fez Eno e Semila enlouquecer. Eles pularam no mar, desesperados por ajuda.
Então, a criança foi amorosamente confiada às ninfas de Nissa, um lugar secreto e exuberante em algum lugar entre a montanha e os mitos. Lá, Dionísio cresceu em beleza selvagem, nutrida pela natureza. Ele aprendeu os segredos da videira sob o olhar atento de Celinos, o Sati-Dionus, em termos de gotas, muitas vezes não confiáveis, teve uma educação bastante normal, mas aprendeu algumas coisas incríveis ao longo do caminho. Ele descobriu que as videiras podem se dobrar, mas elas nunca podem quebrar. Ele descobriu que o êxtase pode curar o que a razão não pode. E ele percebeu que, às vezes, para se sentir totalmente vivo, você precisa abraçar o lado sombrio do vinho. A natureza avermelhada, intoxicante e imprevisível do vinho foi o presente único de Dionísio para o mundo. Ele não apenas ensinou pessoas comuns a fermentar uvas. Ele também os ensinou a transformar suas vidas, encontrar alegria e felicidade, rir e chorar e deixar de lado suas máscaras. Mas seu presente não foi fácil. O vinho era um ritual sagrado, uma loucura divina em forma líquida. Era uma maneira de comunicar com os outros, revelar o verdadeiro eu, uma versão crua e não editada de si mesmo que vivia sob o espelho polido da sociedade. Foi isso que tornou Dionísio tão poderoso e perigoso. Enquanto Dionísio vagava pelo mundo, compartilhando a alegria da videira com todos que conheceu, ele se tornou uma figura amada, ado, vermelho e respeitado por todos. E onde quer que ele fosse, ele foi seguido por um alegre grupo de mulheres, cheio da sensação em êxtase de estar apaixonado. E, é claro, havia Satis, meio humano, meia cabra e meio bêbado, mas sempre cheio de amor e risadas. Juntos, eles vagavam pela floresta, dançaram sob a luz da lua e compartilharam suas emoções. Eles cantaram e se tornaram um exemplo vivo de liberdade. Não era uma parte comum, foi uma ocasião especial, uma bela libertação, um protesto pacífico contra o controle, as rígidas regras do patriarcado e as mentiras que todos nos dizem. Ele era uma alma gentil. Geralmente, ele não destruiu cidades com fogo. Ele os destruiu com a sensação de que não matou reis com espadas. Ele os esmagou com a verdade. Uma vez, os piratas tiranos tentaram sequestrar Dionisus. Eles pensaram que ele era simplesmente lindo e gentil. Oh, como eles riram até que as cordas do navio se viram para Ive e o mastro floresceu com videiras. O ar estava cheio de música e Dionísio se transformou em um leão diante dos olhos. Os piratas saltaram ao mar, apenas para se transformar em golfinhos. Ele os deixou viver porque Dionísio não puniu. Ele se transformou. Ele também trouxe teatro à humanidade em sua homenagem. Os dias das apresentações em City of Dion foram realizados em Atenas Pontonisia. Dionísio amava a vida, e ele sabia que a vida é um drama. Ele sabia que o drama é sagrado. Ele sabia que toda máscara usada no palco é uma verdade que alguém não suportava, mas que ele se liberta, que ele se liberta. Labirinto, mais ternamente do que qualquer outra coisa. Ariadne esperava sentir desespero, mas, em vez disso, conheceu Deus. Dionísio a pegou da areia, enxugou as lágrimas e a coroou com estrelas. Ele literalmente a colocou no céu como uma coroa do norte, para que sua tristeza pudesse se tornar algo bonito. Afinal, é isso que Dionísio faz melhor. Ele não impede a dor, ele o transforma. A adoração de Dionísio era única, ao contrário dos outros templos com seus rituais arrumados. Seus cultos místicos, especialmente em lugares como Delfi e Eleus, eram sobre abraçar o desconhecido. Os seguidores foram convidados a experimentar o cal sagrado das iniciações, a presença misteriosa de homens mascarados e as melodias encantadoras das danças noturnas. Os participantes estavam tão abertos e dispostos a deixar de lado sua individualidade e se tornarem parte de algo maior. Eles encontraram essa conexão em cavernas, no abraço das florestas e em lugares isolados. O som da bateria em expansão e o brilho suave da luz das tochas tremeluzentes criaram uma bela atmosfera. Em vez de falar em palavras solenes, as ofertas foram feitas com as risadas, lágrimas e suor dos corações dos participantes. Músicas, e às vezes, um pouco de nudez de bom gosto. Lembrar que ser humano é sujo, lindo, rude e sagrado é uma parte importante do culto a Dionísio. Ele não é apenas o deus do vinho e da realidade, ele também é o deus do excesso em um mundo que quer que você seja. Ele é a parte de você que ri também. Laude, que chora quando ninguém mais entende, que dança em seu quarto somente à meia-noite. Ele é o lançamento, a transformação, a doce loucura que queima a vergonha e deixa apenas a verdade. Ele é quem diz que você não está quebrado, você é selvagem e a selvageria é sagrada. Agora que seus olhos estão pesados e o mundo está quieto,
Imagine a era entre seus sonhos. Imagine flautas distantes brincando na brisa e sinta o calor do vinho na sua língua. Não é intoxicação, mas como uma memória. Você é suficiente, é livre, e Dionísio sorri em algum lugar nas sombras, convidando você a dançar, dormir, minha querida, embebida em uvas. Os rebeldes ficam em silêncio por um momento, mas Deus ainda está assistindo, e ele vê você, Hermes, mensageiro divino, mestre de branquilhas e mentor da alma nas primeiras horas do mundo. Quando o céu ainda era novo, a terra ainda estava bocejando com possibilidades, e o Olimpo mal era habitado. A vida de Celina é simples e despretensiosa. No fundo, ela é uma ninfa tímida e nasceu de uma mãe maia. Ela é um dos pedidos, um grupo de seres celestes escondidos nas sombras longe do drama do Olimpo. Ela era a última do tipo e vamos ser honestos, ela era quase o romance final. Quando a criança entrou neste mundo, não estava com um grito, mas com um sorriso. Ele não varia. N tenha um dia antes de ele tirar seu primeiro assalto. Aquele bebê Hermes é tão fofo. É como se ele fosse um deus recém-nascido, pronto para tirar uma soneca ou talvez abraçá-lo em um cobertor feito de erva viva. Mas Hermes, ele é um rapaz tão curioso. Ele já está fora de sua caverna ao meio-dia, criando um jogo com conchas de tartarugas e tripas. Então, por que não? À noite, ele tinha 50 gado sagrado roubado de seu meio-irmão Apolo. Mas isso não foi uma brincadeira boba. Ele disfarçou seus trilhos, os levou de volta e fez sapatos da casca de árvores para que sua trilha não pudesse ser rastreada. Um dia, o gentil deus decidiu fazer uma pequena aventura e levar alguns dos presentes da fazenda. Quando Apolo finalmente o alcançou, ele ficou um pouco chateado. Mas Hermes, o trapaceiro brincalhão, estava lá para salvar o dia. Ele cantou uma música doce, exibiu um sorriso infantil e todos eram melhores amigos em pouco tempo. Apolo pegou o mentiroso, e Hermes recebeu um grande abraço e um perdão. E Zeus, o governante sempre usado dos deuses, apenas riu e disse: "Esta casa está aqui." E assim ele fez. O poder de Hermes não estava ligado a um lugar ou elemento. Estava em movimento por si só. Onde quer que as coisas cruzassem, mudaram ou transformaram, Hermes estava lá. Ele se tornou um mensageiro para os deuses, entregando uma correspondência divina com velocidade encantadora e um pouco de edição. Ele era um guia ardente de almas, escoltando os mortos com segurança para o submundo. Ele era um dos únicos deuses a serem aclamados no Olimpo e no Hades. Ele era um deus de viajantes que protege os que estão nas estradas. Ele estava lá para você em suas jornadas emocionais, se elas eram literais ou metafóricas. Ele era um deus de ladrões, truques e pechinchas inteligentes. Ele não era mau, no entanto. Ele era brilhantemente aventureiro e um patrono de comerciantes, diplomatas, contadores de histórias e atletas. Se você estava se movendo, mudando, conversando ou planejando, Hermes estava de costas. Ele era o intermediário divino, o mensageiro cósmico, e o único ser que poderia escapar entre mundos, resolver disputas, fazer uma piada e voltar antes do jantar. Hermes não precisava de armadura de ouro ou raios para fazer um respingo. Ele tinha sandálias aladas de Taria, a tampa alada dos patos e o sempre icônico caduceus, uma equipe entrelaçada com duas cobras que mais tarde se tornaram um símbolo moderno da medicina. Ele era como uma brisa, movendo-se pela multidão com facilidade. O sorriso dele estava torto e, aos seus olhos, você podia ver que ele estava ciente de algo que você não era. Para as pessoas, ele parecia jovem, ágil e inteligente. Como um poeta e um batedor de carteiras, ele teve uma criança muito carismática. Você confiou nele, mesmo que ele soubesse que não deveria. E, honestamente, é exatamente isso que ele gostava. Hermes estrelou dezenas de contos de fadas, e em cada um deles, ele fez 3 coisas. Ele estava lá para você quando você precisava dele, mas também cometeu alguns erros. Ele chegou a matar Argos quando Zeus se apaixonou pelo Ío mortal. Em um momento de ciúme brincalhão, Hera transformou Argos em uma vaca e perguntou ao gigante de 100 viés para ficar de olho nele. Enquanto isso, Zeus voltou-se para Hermes, o deus das mensagens, e pediu que ele visse Argos, tocar algumas músicas, contar histórias e colocar todos para dormir. Finalmente, Hermes mataria gentilmente e indolor Argos na frente dele. Mais tarde, ele criou Peacock Featers. Mesmo em Def, Hermes se inspirou no estilo de salvar Ares e Afrodite. Quando os amantes divinos estavam presos em Hefesto, foram Hermes que riram mais alto. Eu não me importaria de ser pego com ela, brincou ele. Ele até brincou sobre Afrodite, dizendo, e honestamente, a mesma coisa.
Sua inteligência era lendária. Quando os dados foram superados pela dor e o mundo mergulhou no inverno, Hermes graciosamente desceu ao submundo para coletar Pestania. Ele negociou seu retorno ao trabalho de meio período e aqueceu a terra novamente. Não houve batalha, nem maldição. Uma conversa gentil e atenciosa, junto com uma saída oportuna, é o suficiente. Enquanto os outros deuses costumavam ter suas diferenças e ficaram um pouco mal-humorados, dificultando a vida para os mortais, Hermes foi quem interveio. Ele foi o intermediário, passando mensagens, aliviando tensões e encontrando brechas. Ele era o intermediário, não aquele que se moveu entre eles. Ele era neutro, mas ele entendeu todos. Por causa disso, ele sabia falar todas as línguas. Ele poderia encantar monstros, enganar reis e fazer o deus mais mal-humorado rir de si mesmo. O riso é o riso, certo? Ele nunca governou o domínio, e Hermes não era conhecido por romances épicos ou dramas divinos. Ele era um grande softie, sempre dando amor. Ele era um pouco de playboy, mas sempre voltava para dar um pouco de amor aos filhos. Ele tinha um monte de crianças, como Pan, o deus do Wildernis, e Hermafrodita, uma bela jovem cuja união com a salmésida ninfa, criada por uma criatura de ambos os sexos, refletia o conforto de Hermes em fluidez, transformação e cruzamento de limites. Ele era um amante da mente mais do que o corpo, um companheiro e um sedutor quando queria. Mas, mais frequentemente, ele era um amigo que sabia o que você precisava antes de fazer. Hermes não precisava de templos de mármore, ele era adorado nas estradas. Os viajantes deixaram pilhas de pedras nas fronteiras de Herma e dos portões da cidade. Esses sinais eram ofertas sagradas, moedas simples do coração. Um pouco de comida, um desejo silencioso. Se você estiver longe de casa, longe das respostas ou de seu antigo eu, não se preocupe. Hermes vai te encontrar. Ele não é apenas um mensageiro ou um enganador. Ele sussurra em seu ouvido quando você está prestes a cometer um erro. Ele é uma inspiração repentina em um momento confuso. Ele é uma risada. Está aqui para ajudá-lo a se sentir mais à vontade. Seu braço se sentirá muito melhor. Ele não está aqui para tomar decisões por você, mas estar lá para você a cada passo do caminho, independentemente do caminho que você escolher. Ele nos lembra que o movimento é a vida, e que a verdade e a verdade são importantes para nós. Os humores podem dar as mãos e as fronteiras não são paredes. Eles são convites. Agora que seus olhos estão começando a fechar e seus pensamentos estão começando a se afastar, imagine o vento mudando. Imagine uma figura se movendo do lado de fora dos seus sonhos, sorrindo, caminhando, esperando. Se você ligar, virá. Se você vagar, ele seguirá. E se você adormecer hoje à noite sem saber o caminho a seguir, deixará para trás uma trilha de penas e uma risada que você encontrará de manhã. Durma bem, querido viajante. Hermes está de costas. Dados, deusa do grão, tristeza e o ciclo interminável de amor na era antes da memória, antes que os impérios subissem e caíssem, antes que os mortais aprendessem a cultivar o solo ou plantas. Depois da lua, a terra ainda era selvagem e indomável, mergulhada no sopro dos seres divinos e entre os imortais que moldaram o mundo. Lá, ela era quem cuja presença não era como trovão ou chama. Depois de um longo e frio inverno, o sol foi mais do que bem-vindo. Ela era como o sol, quieto, nutritivo e necessário. O nome dela era Dados. Ela era deusa dos grãos, colheita, solo fértil e campos de amadurecimento. Onde quer que ela fosse, a terra respondeu com crescimento, não medo ou fogo. A grama floresceu debaixo dos pés, as raízes cavaram mais profundamente quando ela passava, e as árvores inclinavam-se levemente em sua direção. Eles não fizeram isso porque ela ordenou. Eles fizeram isso porque a amavam. Ela não precisava de poder para si mesma, ela não exigia que um templo fosse construído. Ela mostrou sua devoção da maneira mais simples, em todos os pães, em todas as mãos que semeiam sementes com esperança, em todas as crianças que comiam comida cultivada por agricultores trabalhadores, e em troca, deu ao mundo suas estações de abundância, seus tempos de descanso e o milagre silencioso da colheita. Uma vez espalhada aos ventos, ela era antes de tudo uma mãe. Em sua filha Pestania, ela derramou toda a luz de seu coração divino. Pestania nasceu não de trovões ou caos, mas de calor e maravilha, um filho de Dados, e em algumas versões, de Zeus. Mas, na verdade, isso significava pouco porque foram os Dados que a criaram, Dados que a abalaram e Dados que a viram crescer como o primeiro broto verde após a geada. Ela era alta, rindo e livre.
Ela era como uma jovem deusa que dançava entre flores silvestres e arrancou papoulas com os pés descalços. O vento soprava no cabelo. Juntos, eles viveram em harmonia de ouro. Até os outros deuses não ousavam quebrá-lo, porque havia algo tão sagrado, tão profundamente humano e divino sobre sua conexão. Entruar nisso teria sido como tentar mudar o ritmo da vida. As próprias estações, mas os deuses, como costumam acontecer, não podiam sair em paz. Underground, no reino da sombra e do silêncio, Hades, o senhor do submundo, olhou para Pesfanane e sentiu uma luz nela que ele nunca havia conhecido. Ele despertou algo nele, em seguida, um dia, enquanto ela estava alegremente vagando em um prado colhendo flores e rindo, o chão se abriu de repente fora das profundezas da escuridão. Hades foi levantado em sua carruagem, usando obsidiana e coroada de tristeza. Mas não se preocupe, ele não a levou com crueldade, mas com alegria. Ela sentiu uma necessidade e depois se foi. Desapareceu sob o chão, deixando flores flutuando em seu caminho. Quando os dados mudaram, ela encontrou o prado vazio, sua filha se foi. A alegria do mundo quebrou como cerâmica quebrada. Ela revistou a terra em busca de sinais. Passou por oceanos e montanhas. Ela estava escondida entre nós, o povo, e perguntou aos deuses que desviam o olhar: por quê? Ela estava com raiva e triste, e impediu que tudo cresça. As plantas não cresceram, a fruta não amadureceu nas árvores e o chão rachou para os agricultores caminharem. Não havia comida, e o mundo estava escuro. Uma fome fria, não porque os dados queriam vingança, mas porque sua dor era tão grande que até a terra lamentava com ela. Quando ela chegou a Hélios, o filho que tudo vê, a verdade foi revelada. O pobre Pestanania foi levado não pela morte, mas no domínio da morte, e até o próprio Zeus o permitiu. Os dados, radiante de alegria, ficaram muito felizes. Ela estava chateada, pedindo seu retorno e Zeus, sentindo os pedidos de pessoas famintas caírem a seus pés, concordaram. Mas havia uma condição: a Pestosania não foi prejudicada no submundo, ela foi tratada com respeito. Estava sentada ao lado de Hades como uma rainha, recebeu riquezas inimagináveis e o silêncio profundo suficiente para fazer as estrelas se sentirem sozinhas. Mas ela comeu 6 romãs, uma fruta sagrada para o submundo. Pela lei antiga, comer da terra é pertencer a ela. E assim, Zeus pode ter dito que ela voltaria para a mãe, mas ele não conseguiu quebrar completamente o vínculo. Então, Pesfanane passaria metade do ano com dados e metade do ano com Hades. Foi um compromisso, um equilíbrio, mas também foi uma perda para dados. Ainda assim, quando Pesfanane voltou, a terra floresceu novamente. As flores floresceram e os campos ficaram verdes. Os frutos estavam cheios de doçura, e Joy voltou ao mundo por 6 meses. Então, quando a Pesfanânia caiu mais uma vez, os dados não choraram de raiva. Em vez disso, suas lágrimas estavam cheias de saudade. E a terra esfriou, as folhas caíram e o solo adormeceu em antecipação. E assim nasceram as estações, não como um sistema, mas como história: mãe, filha, o ciclo de perda de amor e retorno. Os dados foram homenageados com as simples alegrias da vida: pão, colheita e gratidão. Seus direitos mais sagrados receberam um lugar nos Eleusis, onde todos os anos os mistérios eleusinianos eram realizados em segredo. Esses mistérios prometeram seguidores não riqueza ou imortalidade, mas uma compreensão do consolo. Quando enfrentamos a morte, é importante lembrar que às vezes a vida, como a semente, deve ser enterrada antes que ela possa florescer novamente. Seus templos estavam espalhados por toda a Grécia, e mais importante que a pedra eram as ofertas rituais de grãos, libações de vinho e grinaldas de milho. E as orações faladas em sussurros por mulheres sentadas em silêncio sob a lua. Era a deusa da procriação, conforto e retorno. Os dados continuam sendo um dos deuses mais humanos em toda a mitologia, não porque ela era falha, mas porque se sentia profundamente, ferozmente e sem desculpas. Ela era um deus, e isso é algo para comemorar. É tão importante lembrar que o luto não é um sinal de fraqueza. É completamente normal levar um momento para processar suas emoções quando você está passando por um momento difícil. Até os deuses precisam de algum tempo para curar, então todos precisamos ser gentis conosco. O amor pode ser difícil, mas também é incrível. Pode agitar os céus, e é tão bonito vê-lo crescer, especialmente quando estamos iniciando um novo capítulo em nossas vidas. Sua respiração diminui e a noite parece aconchegante e convidativa. Imagine os campos dourados balançando suavemente a brisa macia, a brisa que carrega consigo a promessa da primavera, mesmo na calada do inverno.
Deixe seus pensamentos se tornarem sementes, caindo silenciosamente no solo fértil. Durma, deixe seus cuidados descansarem no subsolo, sabendo que eles também florescerão novamente. Deixe o calor dos dados o reunir em seu abraço macio e terroso. Durma para sempre, amante da colheita espera, Deus de pilhagem. No começo, os deuses encontraram seu lugar em meio às chamas da forja e beleza nascidas da dor. E todos eles ainda estavam vivos. 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 Eles ainda estavam aprendendo o que é M. Para governar, criar e destruir. E no meio do trovão do raio e do rugido dos oceanos, no meio das formas perfeitas e do riso dourado do Olimpo, nasceu uma criança. Ele era diferente do resto, e seu nome era Hephaestus. Sempre há um pouco de incerteza, não é? E depende de qual história você acredita. Ele era do lombos de Zeus e era, ou apenas era. De qualquer maneira, há uma coisa que é certa. Hephaestus pode não ter sido mais convencionalmente bonito, com sua claudicação e pernas torcidas. Ele não se encaixou bastante no padrão divino de perfeição. Apesar disso, ele era uma alma gentil e gentil. É de partir o coração pensar que ele foi expulso do Olimpo, seja por Chia, que achou suas imperfeições difíceis de suportar, ou por Zeus, enfurecido durante uma de suas muitas desacordos. Durante um dia e noite inteiro, Erista caiu, antes de finalmente ficar para descansar no mar. Sua paixão queimou intensamente, sua chama alimentada pelo toque suave dos oceaníos. Essas ninfas graciosas do mar, conhecidas por sua paciência, o embalavam nas ondas suaves, infundindo seu ser com uma sensação de rejuvenescimento. Ista se viu sozinha em um lugar bonito, cercado por coral e água salgada. Lá, ele começou a sentir um novo senso de propósito. Enquanto os outros deuses estavam ocupados com suas coroas e joias, as istas aprenderam a moldar o metal e a fazer ferramentas. Ele criou coisas bonitas não para elogios, mas porque o ato de criar era uma espécie de cura. É incrível como você pode pegar o caos e moldá-lo e abraçar a dor. Os anos se passaram, e o Deus antes esquecido não ficou esquecido. Dependendo do mito que você acredita, ele voltou ao Olimpo em seus próprios termos ou foi convidado de volta depois de enviar um presente astuto, um trono de ouro tão magnífico que ela não resistiu a sentar nele. No momento em que ela fez, o trono estava vazio. Ele a tinha preso no lugar e ficou encantado com os mecanismos. Os deuses imploraram que ele a deixassem ir, mas ele recusou. Não estava por vingança, no entanto. Ele só não precisava de heteronia, e não queria dispensá-la. Afinal, Dionísio era um falador tão doce. Ele o bebou deliciosamente e o convenceu de volta às montanhas. Lá, no Salão dos Imortais, Eistas retornou não como um filho rejeitado, mas como mestre de seu ofício. Hephaestus, forja, escondido sob a montanha Etnera ou enterrado no fundo do coração vulcânico do mundo do pulso. Com o calor divino lá, em meio a fumaça e fogo, faíscas e música, ele trabalhou com lobos e espíritos dos elementos. Ele tornou as maravilhas tão incríveis que estão além do que os mortais podem imaginar. Suas mãos estavam marcadas e enegrecidas das ferramentas e armas do Olimpo. Durante a tempestade e o julgamento, Zeus trovejou e um raio rachou. As pessoas choraram apenas olhando para a armadura de Aquiles, que era tão perfeita. A carruagem dourada de Hélios que carregava o sol pelo céu, a cadeia de Prometeu, inquebrável, injusta e inflexível, eram automatos, estátuas vivas feitas de ouro e prata. Eles foram criados para servir e proteger. A primeira fêmea Pandora foi esculpida com habilidade divina. Ela foi criada para carregar um arremessador ou caixão de tristeza. Mas você sabe, por trás de cada obra-prima, sempre há mais do que apenas habilidade. Há emoções também. Todo golpe de martelo é uma memória, toda peça de armadura é uma oração, toda criação é evidência de que a beleza não vem da perfeição, mas do significado. Por todo o seu gênio, a vida pessoal de Istas era complicada e terna. Infelizmente, ele foi casado por decreto de Afrodite, a deusa da beleza. Isso significava recompensa ou punição cruel. Ela era impressionante, charmosa e adorada por todos. Ele estava de cabeça para baixo para ela, mas ela não retribuiu seus sentimentos.
Seu coração foi colocado na guerra a Deus Ari. Seu amor era cheio de paixão e honestidade. Quando Istas descobriu, ele não ficou bravo ou chateado. Ele construiu uma armadilha, uma rede fina que era quase invisível e forte como justiça. Quando Afrodite e Ares foram pegos juntos, a rede caiu e os manteve com força. Iastos chamou os deuses, não por crueldade, mas pela verdade. Deixe os deuses desespero. Deixe-os ver. Deixe-os ver o riso, que foi um pouco cruel, e a vergonha, que era bastante palpável. Mas Hestia não chorou. Ele apenas se afastou, porque ele já percebeu que algumas coisas quebram, e algumas coisas nunca retornam seu amor. Mas você ainda continua forjando. Hefestos não era adorado nos salões do palácio, que estavam cheios de ouro. Ele era adorado nos workshops e artesanato de ferreiros. Os corredores de Atenas, onde ele foi venerado junto com Atena da razão e da força, sabedoria e as obras de sua influência subiram profundamente entre os artesãos. Blacksmiths, escultores e inventores oraram aos Hites, não por glória, mas por inspiração. Eles pediram paciência para tentar novamente e coragem para transformar o fracasso em forma. Ele era a prova de que a divindade nem sempre brilha. Brilha lenta e gradualmente em alguns lugares. Os mais piedosos saem os mais pesados, não os mais altos. Deus não é o mais adorado, não o mais elegante, mas é Ele quem nos ensina o que significa criar. A dor subirá do fracasso em transformar o sofrimento em força, não porque o torna nobre, mas porque é o único caminho a seguir. Ele é a voz que sussurra para você quando você está sozinho, e está lá para emprestar um ombro para se apoiar. Quando você tentou o seu melhor e ainda se sentir sobrecarregado, lembre-se de que você não está sozinho. Ele está com você, o Deus das coisas quebradas, o Deus que as conserta. Como as últimas brasas do seu dia aquecem seu coração suavemente, reserve um momento para respirar, sinta o ritmo suave do martelo no peito. Saiba que, mesmo que hoje tenha sido difícil, mesmo que você se sinta dobrado, torcido e cansado, Estuzuvei está aqui para apoiá-lo. Na quietude de sua alma, ele vê algo mais querido que o ouro. Ele vê você dormindo pacificamente, minha querida. Deixe o fogo descansar. Amanhã, nos levantaremos e começaremos a criar novamente, e faremos música juntos.